Nascido escravo, ele passava seus dias polindo pedras de mana para pessoas muito acima de seu status. Em um mundo onde apenas nobres podem se tornar magos grimórios, alguém como ele nunca teve chance. Tudo muda no momento em que ele toca um misterioso grimório e desperta olhos que podem ver a própria magia. Agora as feras míticas que governam este mundo começaram a reconhecê-lo. Poderá o menino que foi tratado como inútil descobrir as 7 feras lendárias e reescrever seu destino? No centro da árvore do mundo, lar de muitas raças, estende-se um vasto continente chamado Huguenot. As ferozes batalhas ofensivas e defensivas entre o exército demoníaco do extremo oeste e o reino humano do continente central intensificaram-se significativamente nos últimos anos. Com os demônios permanecendo ilesos após o ataque, os humanos foram forçados a travar uma luta desesperada. Mas também houve aqueles que acenderam um raio de esperança no campo de batalha do desespero. Havia humanos que exerciam livremente a magia antiga perdida para alcançar vitórias esmagadoras sobre os exércitos demoníacos. Eles foram convocados para o campo de batalha e foram chamados de Mestres do Grimório. Neste momento, a fortaleza estava sob ataque de monstros, e os canhões entraram em ação. Ao comando do comandante, houve um tiro e um rugido ensurdecedor reverberou por toda a área. Os arqueiros dispararam flechas de fogo contra os monstros que tentavam escalar a parede, mas eles não se incomodaram. Os soldados estavam em pânico. Nada poderia deter esses monstros e havia muitos deles. Eles escalaram as muralhas e os soldados fugiram aterrorizados. Quando o mestre do Grimório, Alan, apareceu, ele lançou um feitiço de reflexão e os monstros foram imediatamente jogados para fora da parede por magia. Ele disse aos soldados com um sorriso para descansarem. Eles agora estavam seguros. 2 de seus camaradas vieram com ele. A batalha endureceu, Laz pediu desculpas aos soldados pelo atraso, e El notou com um sorriso que os homens estavam mantendo sua posição muito bem. O ânimo dos soldados melhorou imediatamente, e Alan disse a El e Laz para agirem. Enquanto ele preparava o feitiço, eles se aproximaram dele. Ele pegou seu arco mágico, mirou e disparou. A flecha voou em direção ao inimigo, e os laços mágicos que emanavam dela também prenderam os monstros próximos. Alan tirou as pedras, arrumou-as no grimório e um brilho começou a emanar delas. Um enorme círculo mágico se espalhou sob os pés do monstro. Ele cerrou o punho e uma tempestade desceu sobre eles. Correntes de ar agarraram os monstros, jogando-os no ar, e um vento forte surgiu. Neste ponto, Laz, segurando sua espada à sua frente como escudo, percebeu que seu comandante estava prestes a lançar um novo feitiço. Desta vez, ele usou pedras mágicas de 2 cores, roxa e amarela. Eles se misturaram, criando uma esfera brilhante, e então, um feixe fino disparou para o céu e criou um enorme círculo mágico. Assim que ele acenou com a mão, o feitiço Chuva para Carávenos foi lançado, e milhares de raios choveram sobre os monstros do círculo mágico. Ellie, com um sorriso nervoso, notou que isso era simplesmente aterrorizante, e foi por isso que Laz ergueu o escudo. O mestre do Grimório fechou o livro, pulou da grade da parede e disse aos soldados que eles haviam terminado. Os soldados ficaram chocados. No início, eles não acreditaram. Afinal, eles próprios não poderiam deixar nenhum arranhão neles. Então, como eles derrotaram esses demônios? E com apenas um golpe, o soldado olhou para o esquadrão. O mestre do Grimório tirou o capuz e o quebra-cabeça em sua cabeça se juntou. Essa cor de cabelo e o formato da luz visível por uma fração de segundo são os rumores, o mestre do Grimório Lobo Branco. Um esquadrão cavalgou até as muralhas da cidade. O soldado gritou alto para os que estavam na parede e perguntou: "Estão todos seguros lá?" Ellie disse: "Este deve ser o exército de apoio do reino humano. Eles vão deixar o resto para eles." O soldado ficou tão feliz com a chegada deles, quase a ponto de chorar, e Alan colocou um sinal em seu rosto, perguntando se eles poderiam passar. O soldado perguntou: "Isso é uma autorização de viagem?" Alan olhou para a chama apagada de sua magia e respondeu que eles estavam indo para o reino do dragão. Sua magia girou, formou uma bola e depois explodiu como fogos de artifício, e ele olhou para o sol da manhã. Recostou-se cautelosamente no corrimão e perguntou se ela realmente existia, uma pedra mágica que continha todas as antigas propriedades mágicas deste mundo. Ele não achava que encontrariam algo parecido. Laz sugeriu que ele voltasse sozinho e disse ao mestre Alan que o seguiria, não importa o inferno que estivesse por vir. Ellen o chamou de muito sério, suspirou dignamente, reunindo forças e vendo que os dois já estavam saindo, correu animadamente atrás deles, pedindo que não o deixassem para trás. Ele jogou um braço sorridente sobre o ombro do irritado Laz e Alan olhou para eles com um sorriso, perdido em pensamentos, e então os chamou e sugeriu que seguissem em frente. Tudo no mundo ou o começo do mundo, pelo menos é o que dizem. É hora deles irem em busca da pedra de mana primordial. Mas esse momento ainda está longe. Voltemos ao passado. Entre as pedras preciosas extraídas neste continente, existem aquelas que, em casos muito raros, contêm magia antiga perdida. Essas pedras raras são conhecidas como pedras de mana. Sob os pés da venerável nobreza, escravos presos poliam um minério bruto diariamente. A campainha tocou alto. MC olhou para a pedra que havia polido e pensou: por hoje é tudo? O feitor atrás dele agarrou um escravo pela cabeça e, mostrando-lhe a pedra, exclamou: que diabos é isso? Ele nervosamente pediu desculpas a ele e exclamou: isso não é polido o suficiente. Nenhuma dessas pedras em que ele está trabalhando é polida. Ele acha que pode ganhar dinheiro com esse lixo? Outro diretor olhou para a pedra que Alan poliu e disse com um sorriso: todas são inúteis.
Se eles vão polir, então deveriam fazer como ele. Ele queria pegar a pedra, mas MC não deixou e pediu que esperasse. Ele ainda estava no processo. Outro capataz imediatamente o chutou na lateral, fazendo-o cair no chão e bater com o nariz. O homem disse que ele era muito chato, principalmente aqueles olhos dele. Ele acha que pode se comportar assim só porque é bom em polir pedras? Seus amigos lhe deram um tapa na cara e disseram que um menino insolente como ele precisava aprender uma lição. Ele o agarrou pelos cabelos e ergueu sua cabeça dizendo: se ele quer tanto polir pedras, então deixe-o fazer o mesmo com todos os outros. Ele levou o punho ao rosto e então os dois começaram a bater nele por vez. Quando ele caiu, eles finalmente decidiram deixá-lo ir e ordenaram que o restante dos escravos fosse para seus beliches. Quando eles estavam prestes a sair, Alan se levantou e agarrou os dois pelos ombros e disse: faltam 3 golpes. Eles deveriam bater nele mais 3 vezes antes de partirem. Eles vão deixá-lo polir pedras a cada golpe que der, certo? O capataz imediatamente lhe deu um tapa na cara, ordenando-lhe que não tocasse nele. Um MC estendeu a mão para eles novamente, pedindo-lhes que batessem nele novamente. O homem ficou nervoso, pensando que estava enlouquecendo enquanto o espancavam. Um velho chamado Klaus estava observando tudo isso. O tempo passou, e ao terminar o trabalho, Alan voltou para sua cela. Ele olhou para a luz que entrava pela janela e se perguntou se já era de manhã. Ele havia se empolgado demais. Vermelhas, amarelas, azuis, estas eram as pedras que ele estava polindo hoje. Ele nunca tinha visto um azul tão claro antes. Tinha mais energia dentro do que as outras pedras. Foi maravilhoso. Ele queria ver mais tipos de pedras. Ele esperava que eles o deixassem polir isso todos os dias. Ele tinha acabado de fechar os olhos, quando de repente houve um estrondo. O diretor chutou as grades e anunciou o início dos trabalhos. O velho estendeu a mão para Alan ajudá-lo a se levantar, e então os dois começaram a trabalhar. Desde que ele esteve aqui, ninguém tentou falar com ele até agora. Naquele dia, o velho não havia saído do seu lado, e quando se sentou à mesa com ele, perguntou se precisava de alguma coisa. O velho confirmou isso, e o capataz que distribuiu as pedras disse ao escravo assustado para poli-las bem e depois virou-se para Alan e avisou-o. Se ele o pegasse cochilando, ele atiraria nele imediatamente. Ele não respondeu e começou a trabalhar. Ele raspou a camada superior e pensou: isso é roxo? Em vez disso, há uma mistura de vermelho escuro. Esta é outra cor que ele nunca viu. Ele se pergunta como ficará após o polimento. O simples pensamento disso trouxe brilho aos seus olhos e um sorriso, mas o velho o distraiu, perguntando por que ele fez isso. Ele disse irritado que estava tentando se concentrar, esperando que o deixasse em paz, mas o velho insistiu que poderia encontrar um momento para conversar. O que ele estava pensando ontem? MC olhou para o feitor e respondeu que só queria polir as pedras. Isso é tudo. Ele nunca tinha visto nada tão bonito nos becos. Na época em que era órfão, ele lutava desesperadamente pela sobrevivência todos os dias. Sua alma não tinha nada para preencher. Ele não era diferente dos mortos-vivos. Aqui você é tratado como um escravo. Isso é um inferno. Mas enquanto ele estiver aqui, ele poderá continuar polindo essas pedras lindas e misteriosas. O velho perguntou. Ele deixou que batessem nele só por isso? E ele até sacrificou seu sono. Certo? Alan continuou polindo e disse que fazia muito barulho. Não era da conta dele o que ele gostava. Ele simplesmente gostou dessas lindas pedras. O velho perguntou confuso. Essas pedras são lindas? O menino com brilho nos olhos respondeu que são lindos. Quanto mais ele os lustra, mais eles brilham e um padrão aparece dentro. Ao ouvir sobre o padrão, o velho ficou surpreso, e MC continuou. Quando ele os vê brilhar, seu coração se acalma. O velho perguntou: ele vê isso? Ele percebeu que estava surpreso e perguntou por que estava reagindo daquela forma. Ele não conseguia ver? O velho coçou a barba confuso e sorriu levemente, pensando: talvez esse garoto seja alguma coisa. Ele disse que o que ele estava vendo era magia antiga. Claro, ele não acreditou nele no início. Essas pedras que eles poliam todos os dias eram pedras de mana. É assim que chamam as gemas especiais que armazenam magia antiga. Simplificando, esta pedra contém uma magia incrível. Se você usá-lo em combinação com um grimório, poderá usar a magia dentro dele. As pedras que eles polem aqui são, em sua maioria, restos baratos. Alan perguntou se isso significava que havia pedras tão lindas lá fora. Ele confirmou e disse-lhe que neste mundo existem pedras para o vento, o fogo e a água. Muitas pedras de mana armazenam toda a magia possível, muito mais do que aquelas que são forçadas a serem polidas aqui. A simples ideia de que havia todos os tipos de pedras no mundo, muito mais do que aqui, o encantou. E ele pediu ao velho que lhe contasse mais sobre isso. Para onde ele precisava ir? Onde ele poderia encontrá-los? O velho riu baixinho e respondeu que primeiro precisava sair daqui, mas aí alguém bateu nele e ele caiu no chão. MC imediatamente correu até ele preocupado, e o homem que bateu nele disse que ele não vem aqui há muito tempo, então está pensando em fugir daqui. Alan olhou para ele e viu em suas mãos o mesmo grimório de que o velho estava falando. O homem perguntou para onde eles estavam indo. Ele mediu o velho com um olhar descontente, e disse que atrevimento pensar que ainda tinha forças para pensar em fugir. O velho o chamou pelo nome de Malek, e perguntou furioso como ele teve coragem de mostrar o rosto para ele. O homem sorriu, e MC perguntou: ele o conhece? Klaus confirmou isso. Este homem perdeu o rumo. Ele é um traidor. Malek disse com um sorriso que foi rude:
E isso, depois de se darem tão bem como colegas e magos combatentes durante 30 anos, Klaus cerrou o punho e disse: eles realmente se davam bem. Ele era trabalhador e excepcional. Ele sempre confiou nele, pelo menos até aquele incidente, há 2 semanas. Ele não apenas usou uma criança para roubar seu livro, mas também vendeu secretamente pedras de mana para encher seus bolsos. Como líder dos mestres do Grimório, ele não consegue perdoá-lo. Malik sorriu e o chamou de hipócrita. Foi por causa de sua abordagem de coração mole que ele permitiu que seu neto incompetente fosse feito refém e acabou nesta situação. Não é verdade? Um gênio incomparável, fluente em mais de 10 tipos de magia antiga, um mestre dos milagres. Mesmo alguém como ele não é nada sem esse livro. Ele não é diferente de um velho comum. Klaus ordenou com raiva que ele não tocasse em seu livro com as mãos sujas, e perguntou com um sorriso malicioso: seu livro? Ele pensou que se usasse seu Grimório Supremo e a Pedra Preciosa, ele também poderia exercer uma magia incrível. Mas não importa quantas vezes ele tentasse, ele não conseguia ativar a magia antiga em seu nível. Então para ele era um lixo completamente inútil. Ele jogou o livro e as pedras de mana no chão, e o brilho deles imediatamente chamou a atenção de Alan. Este livro e esta linda pedra, eles são tão lindos e brilham. Só de olhar para eles o deixa inquieto, como se estivessem chamando por ele. Malik disse: se seus poderes não se manifestarem com isso, provavelmente serão seus olhos. Por que você não conta a ele já? Como ele pode ver o poder da pedra? Klaus avançou furioso sobre ele, e o diretor o agarrou e lhe deu um soco no estômago. MC quis correr em seu auxílio, mas o segundo diretor o agarrou. O velho foi rapidamente amarrado e perguntou ao seu ex-camarada. Mesmo que ele contasse, ele não seria capaz de ver com aqueles olhos turvos, contaminados pela ganância. Malik sibilou uma maldição entre os dentes. Agarrou-o pelos cabelos e exclamou: ele ao menos percebe em que situação está? Ele é um ninguém, nada além de arrogância e hipocrisia, nada melhor do que lixo insignificante agora. Ele vai usá-lo como cobaia para ganhar esse poder até que ele morra. Seus olhos e seu poder, ele definitivamente fará dele seu, não importa o custo. Ele pegou uma vela da mesa e jogou-a no chão, fazendo-a imediatamente pegar fogo, e Klaus exclamou com alarme na voz: o que ele vai fazer? Malik segurou o Grimório e as pedras mágicas no fogo e disse: se essas ferramentas não estiverem conectadas ao seu poder, elas não terão mais utilidade para ele. Ele garante que nunca mais pensará em fugir. Klaus pediu que ele parasse, mas já era tarde demais. Ele jogou o Grimório e as pedras no fogo. Alan olhou para a brilhante pedra roxa, e sem pensar, correu para o fogo e agarrou-a apesar do calor escaldante. Ele rapidamente reuniu todas as pedras de mana, e como já estava no fogo, o velho pediu que ele levasse o livro também. Ele viu o brilho do Grimório no fogo. Malik ordenou que ele não fizesse isso, e agarrando um pedaço de pau em chamas, investiu contra ele, mas ele simplesmente o agarrou com a mão, o que chocou o homem. O menino olhou para ele, ordenando-lhe que não interferisse, e subiu novamente no fogo. Ele cerrou os dentes de dor, aplicou um pouco mais de esforço e finalmente tocou o Grimório. Ele estava feliz por ter conseguido, e ao seu toque, o livro brilhou intensamente e o fogo brilhou ainda mais. O velho ficou surpreso porque a magia respondeu a ele, e MC olhou para as faíscas brilhantes diante de seus olhos e pensou: o que é isso? Ele sente uma queimação profunda dentro de si. Tudo que ele vê brilha. Ele sente que agora pode fazer qualquer coisa. Malik, indignado, chamou isso de absurdo. O escravo despertou como um mestre de Grimório. Ele ordenou ao feitor que o arrastasse até aqui imediatamente. Pegou seu livro e pensou, agora mesmo, que deveria ter certeza de que este Grimório definitivamente não caísse nas mãos de Klaus. Ele usou a pedra d'água, dizendo ao escravo para saber seu lugar, e quando a magia apareceu ao seu redor, ele direcionou um jato de água para ele. 2 bolas de água avançaram em direção ao menino com uma velocidade incrível. Ele ficou assustado, e então o rosto do homem foi escaldado pelo vapor. Dissipado. Alan fez isso intuitivamente. Ele agora entendia que poderia controlar essa chama. Ele acenou com a mão erguendo uma parede de fogo à sua frente, e o homem se perguntou: o que há de errado com ele? Ele acabou de acordar e já controla a magia. Ele disparou uma bola de água contra ele, mas conseguiu se defender, e Klaus pensou: ele tem aquele olho especial que vê essas letras e sua alta compatibilidade com a magia antiga sugere que esse garoto poderia ser um gênio agradável. No entanto, não importa o quão talentoso ele seja, ele ainda é um iniciante sem conhecimento suficiente. Ele está completamente fora de sintonia com Malik. Ele chamou o menino e estendeu a mão em sua direção. MC percebeu que precisava entregar esse Grimório ao velho e imediatamente correu em sua direção. Vendo isso, Malik criou uma enorme bola de água para impedi-lo, então acenou com a mão e jogou-a nele. Enquanto o Grimório estivesse em suas mãos, ele poderia se defender. Mas quando ele entregou ao velho, a água o cobriu e o jogou para o lado. Mas durante a queda, ele conseguiu jogar as pedras mágicas para o velho, e ele definitivamente pegou cada uma delas. Depois disso, houve um grande respingo. Alan foi jogado para trás e bateu com as costas na parede. Agora era a vez do velho, finalmente devolvendo seu Grimório. Ele disse ao seu ex-camarada que seu reinado terminaria aqui. Ele estava nervoso, mas tinha um plano preparado para tal caso, e perguntou com um sorriso malicioso: ele achou que perderia para ele? Ele os levou consigo. O diretor trouxe crianças aleijadas acorrentadas para cá, e Klaus perguntou: essas crianças são sequestradas? O que ele vai fazer?
MC imediatamente percebeu as coisas pretas em seus ombros. Isso também é uma pedra de mana? Malik respondeu ao velho que os criou para derrotá-lo. É um tesouro especial. Ele arrancou a pedra de mana do ombro da criança, fazendo-a cair imediatamente inconsciente, e o diretor gritou de medo. Depois, ele fez o mesmo com as outras crianças, chocando todos no local. Klaus furiosamente o chamou de canalha e perguntou se ele recorreu a experimentos humanos. Alan ficou horrorizado com a ideia, e Malek disse que via apenas poder absoluto como mago. Esses pirralhos estavam condenados a viver e morrer como lixo. O rosto do menino escureceu, e o homem colocou o pé na cabeça da criança, dizendo que isso era benéfico para sua magnífica pesquisa, e deveria ser protegido. Klaus gritou furiosamente seu nome, após o que Moloch liberou sua magia negra de sangue em direção ao fogo abrasador do velho. Vendo a magia dos mestres do Grimório, MC ficou muito encantado, enquanto o velho sofria lentamente a derrota. Este poder sombrio forçou-o a se curvar e ajoelhar, o que Moloch gostou. Ele disse com um sorriso: "Este dia finalmente chegou, o dia em que ele irá esmagá-lo e forçá-lo a ficar de joelhos assim. Há quanto tempo ele sonha com isso? Por que ele simplesmente não se rende junto com aquele insolente desperto? Ele não deixará deles uma gota de sangue ou um pedaço de carne. Ele usará ambos como teste com muito prazer." Alan sabia que o velho perderia nesse cenário, e algo brilhou ao lado dele. Ele pegou a pedra polida do chão e pensou: e se pudesse fazer isso de novo? Ele se esforçou para lembrar daquele sentimento, daqueles padrões brilhantes. Ele se recusou a passar o resto de sua vida como escravo aqui. Ele iria ver todas as pedras deste mundo de fora. Seu desejo desesperado despertou a pedra de mana. Fluxos de magia irromperam dele, e os dois mestres do Grimório olharam para ele surpresos. Então ele lançou um olhar furioso para Malek e disse: "Este lugar e ele, absolutamente tudo, ele vai queimar até o chão." Malek ficou chocado. Como ele poderia liberar magia antiga sem um Grimório? Ele estremeceu quando o menino disse que iria queimar tudo aqui até o chão, e Klaus, enquanto isso, se perguntava se ele havia enlouquecido a pedra de mana. Malek trocou a pedra, jogou uma névoa espessa nela e gritou que era apenas um escravo. MC caminhou em direção a ele, repelindo facilmente seu ataque. Ele então amaldiçoou e direcionou jatos de neblina para ele novamente, mas apesar disso, Alan continuou avançando. Os guardas recuaram inconscientemente e Malek exclamou: "O que eles estão fazendo?" Deixe-os não apenas ficar parados, mas pelo menos fazer alguma coisa. Eles ficaram com muito medo, mas mesmo assim começaram a agir, e MC olhou para os guardas correndo em sua direção e pensou: se eles o cercassem, seria muito desagradável. Ele só quer tirar o resto dos escravos daqui o mais rápido possível. Ele usou magia novamente e pediu ao velho que cuidasse das pessoas por trás deles. Ele imediatamente se virou para eles, e o menino correu para o ataque. As duas magias colidiram, espalhando tudo ao redor. O fogo negro se espalhou pelos móveis, que voaram sob a influência da magia, e então caiu sobre os guardas, envolvendo-os também em chamas. Malek agora estava sozinho, lançando um olhar nervoso para o menino, enquanto Klaus conduzia os escravos para um local seguro. Os dois entraram em confronto novamente, Alan desviando todos os ataques de Malek e depois atacando-o com uma torrente de chamas negras. Ele ergueu o escudo, e pensou que alguém como ele poderia perder para um mero escravo mesquinho? Era simplesmente impossível. Seu escudo rachou, e depois quebrou com um estrondo sob o ataque da magia, e seu braço foi jogado para trás. Então chamas negras engolfaram suas pedras mágicas e as transformaram em cinzas. Uma poderosa torrente de fogo o atingiu, jogando-o para trás. MC se aproximou dele e ele exclamou furioso: como ousa arruinar seus planos? Ele tinha mais uma pedra de mana sobrando. Ele o colocou no Grimório e criou um círculo mágico sob os pés do menino, e então a magia negra o envolveu em uma esfera. Ele sorriu, já pensando que tinha conseguido, mas a esfera se estilhaçou e Alan o agarrou pelo colarinho e puxou-o em sua direção, dizendo-lhe para não atrapalhar. Ele lançou uma chama, rapidamente engoliu Malak, e quando ele finalmente perdeu as forças, ele o deixou ir. Klaus olhou para o menino e pensou que ele sabia que tinha potencial, mas pensar que uma criança desperta havia lutado contra um mestre de Grimório do calibre de Malak e até mesmo um. MC voltou para ele e perguntou: esse homem é um criminoso. Certo? Eles podem fazê-lo pagar por seus crimes? Klaus suspirou com um sorriso. Depois colocou a pedra do vento no Grimório e ergueu o traidor no ar, dizendo que o fariam sofrer. O homem com uma pedra na mão de Alan se acalmou. Ele imediatamente perdeu as forças e quase caiu, mas Klaus agarrou seu braço e disse-lhe para se segurar. Eles estavam saindo daqui agora. Eles subiram até as enormes portas que davam para o mundo exterior. Os olhos de MC foram imediatamente cegados pelo sol forte. No início, ele nem conseguia acreditar que eles estavam livres. Ele alegremente se virou para o velho e abriu os braços, exclamando que eles haviam conseguido. Deixe-o dizer onde estava o lugar com as pedras que ele mencionou. Se eles fossem longe, ele precisaria se preparar. Um feitor e guardas estavam do lado de fora, e ao ver o menino, apontou para os guardas e exclamou: foi ele, esse mesmo escravo, quem ateou fogo na mansão. Depois disso, Alan foi levado a julgamento, onde a nobreza e até o próprio rei se reuniram. O juiz declarou no início da manhã que este homem foi acusado de incêndio criminoso na propriedade do mágico, Sr. Malik Lemberg. Este réu é um escravo, portanto não há necessidade de fazer perguntas. Eles o condenaram à morte. Todos apoiaram a decisão do juiz, passaram a chamar o menino de escravo sujo e a desejar-lhe a morte.
E quando o MC estava prestes a dizer pelo menos uma palavra em sua defesa, Klaus entrou no tribunal e anunciou seu desejo de apresentar uma objeção. Ao ouvir sua voz, Alan se virou entusiasmado, e os nobres começaram a sussurrar. Este não é o mestre dos milagres, Sr. Noel. Por que um homem com tal posição deveria estar aqui? Noel subiu ao lugar do acusado e disse: fazer julgamento sem buscar a verdade só porque é escravo é um pouco prematuro. Ele se virou para sua majestade e perguntou o que ele diria sobre isso. Ele disse com um sorriso que eles não se viam há muito tempo. Ele tem certeza de que, por ser o réu um escravo, esta é uma punição justa. Por que um homem como ele deveria defender esta criança? Ele respondeu-lhe. O fato é que essa criança é sua aluna. Alan e o rei ficaram surpresos. Ele levantou-se do trono com entusiasmo e exclamou: ele quer dizer que o escravo realmente despertou? Klaus deu a Alan o grimório e a pedra mágica. Ele estava um pouco nervoso, mas vendo o sorriso determinado do velho, ele também sorriu. Ele entendeu suas intenções. Para fazer com que essas pessoas o ouvissem, ele simplesmente tinha que mostrar-lhes o seu valor, não como um escravo. Ele lhes mostraria quem era o verdadeiro vilão. Suas mãos foram liberadas, e o rei acariciou sua barba com interesse, dizendo: se essa criança realmente é um mestre de grimório, então eles deveriam ouvi-lo. Ele não duvidou de suas palavras, mas nunca tinha ouvido falar de um escravo se tornando mestre de grimório. A nobreza concordou com ele. De qualquer forma, os mestres do grimório são extremamente raros. Apenas alguns despertam por ano, se é que o fazem. Era praticamente impossível que um escravo tão vil despertasse, mas MC provou o contrário. Ele colocou a pedra mágica no grimório e correntes de água giraram em torno dela. Todos os presentes ficaram chocados. O escravo realmente acordou, e Alan estava gostando da magia da água naquele momento. Então um dos nobres pulou da cadeira e exclamou: deve haver um engano. Será que eles percebem quantos nobres sonham em se tornar mestres em gramática? Um escravo tão insignificante não pode se tornar um. MC se cansou dessa tagarelice. Ele direcionou jatos de água para o homem e o chamou de chato demais. Uma onda enorme quase passou por cima dele, mas parou bem perto dele, e Alan disse: ele e aquele cara sempre conversam sobre linhagens. Eles desprezam todo mundo. Eles, os nobres e mestres de grimórios, são realmente tão bons? Ele é tão bom que escapa impune de um assassinato? Sua voz ficou mais firme. Ele ordenou que ele respondesse a essa pergunta, e o nobre exclamou nervosamente: claro, não é assim. A lei nunca permite assassinato. MC sorriu, acalmando a magia da água e dizendo: nesse caso, tem alguém aqui que merece um castigo muito maior que ele. O nobre caiu de volta na cadeira com medo, e Alan exclamou: o homem que tentou matar o velho e ele, Malik, que sacrifica vidas de crianças por experimentos humanos. Ele não deveria ser julgado? O rei virou-se para Klaus com um olhar surpreso, e ele, colocando a mão nos ombros do menino, disse-lhe que era verdade. Se não fosse por ele, ele duvidava que estaria aqui são e salvo agora. MC acrescentou: se precisarem de provas, deixe-os revistar o porão de sua mansão. Ele fez isso de pedra, então deve haver vestígios não queimados ali. As crianças que Malik trouxe, as crianças do porão, poderiam servir como prova de seus experimentos humanos. Mesmo depois de tudo isso dito, se este país vai matá-lo só porque ele é um escravo, então ele lutará com todas as suas forças e deixará este lugar. Ele liberou sua magia, confirmando suas intenções, e Klaus disse a sua majestade que ele não está blefando. Ele realmente não se importa em deixar o precioso mestre do Grimório deixar o país? O rei olhou para seus rostos determinados. Claro, ele não poderia deixá-lo ir, e, portanto, declarou o fim da reunião. Ele ordena que os cavaleiros investiguem a propriedade do Sr. Malik Lumberrick. Depois disso, todos se dispersaram, mas antes de Noel sair do tribunal, o rei o chamou e perguntou: ele entendeu tudo? Ele deveria ficar de olho em seu aluno. Ele se curvou em resposta dizendo que entendia tudo, e então eles foram embora. Uma vez lá fora, Alan espreguiçou-se e agradeceu ao velho pela ajuda. Finalmente, ele estava livre. Nessa roupa, ele parece completamente diferente. Eles o chamaram de o mais forte ou algo assim. Ele é realmente tão forte? Klaus suspirou profundamente e disse-lhe para chamá-lo de mestre, não de velho, e ele não é um mágico, mas um mestre de grimório. MC entendeu tudo e disse com um sorriso: o mais importante é que ele finalmente está livre. Deixe-o dizer rapidamente onde estão as pedras mágicas. O que ele precisará para a viagem? Ele não pedirá luxos como uma carruagem, mas definitivamente precisará de um cavalo para montar. E a comida na floresta, certo? O velho estava muito cansado com esse ataque de perguntas. Ele pediu para ele se acalmar e disse com um suspiro pesado: ele está tão impaciente. Ele lhes disse que era seu discípulo, não foi? Agora ele aprenderá o básico da profissão de mestre grimório desde o início. Alan não ficou muito impressionado com esse futuro. Ele não quer se tornar um mestre de grimório, ele só quer sair em busca de pedras mágicas. Klaus disse que entende seu desejo, mas deveria ouvi-lo com atenção. Este continente é agora muito perigoso por causa dos demônios do ocidente que atacam outros países. Para uma criança como ele, que não tem como se proteger, viajar sozinha é pura loucura. Ele morreria antes mesmo de deixar o território humano. MC cerrou os punhos resolutamente e declarou, mesmo assim, que quer ir encontrar essas pedras. Foi ele quem lhe contou sobre eles. Esse mundo existe, não é? O velho suspirou pesadamente, bateu levemente no topo da cabeça dele com o livro e disse:
É por isso que ele deve se tornar um mestre de Grimório. Se ele quiser encontrar as pedras, primeiro precisa adquirir o conhecimento, as características dessas pedras, a classificação, a magia dentro delas. Sua visão de mundo mudará completamente dependendo de quão bem ele entende a magia. Se ele estudar na Torre Mágica e se tornar um mestre de Grimório, ganhará autoridade, poder e conhecimento. Ele receberá em abundância o que lhe falta atualmente em sua busca. Deixe usar as vantagens da Torre Mágica a seu favor para que possa viver da maneira que deseja neste mundo. Esse pensamento fez seu coração palpitar. Ele queria ver todas as pedras brilhantes do mundo. Era assim que ele queria viver, então concordou. Se o mestre dissesse isso, ele iria para esta Torre Mágica. Mas no momento em que pensasse que era uma perda de tempo, partiria imediatamente em sua jornada. Klaus sorriu e considerou isso muito justo. Depois apontou para o prédio atrás dele e disse: "Bem-vindo à Torre Mágica." E logo chegou seu primeiro dia na Torre Mágica, Klaus o conduziu pelo terreno e disse que ele já havia tocado nesse assunto ontem. A Torre Mágica serve como a principal defesa do país contra invasões demoníacas, e também é um centro de pesquisa especializado em magia antiga e manipulação de pedras de mana. Os mestres de grimórios locais realizam tarefas atribuídas pelo Estado ou mergulham em suas próprias pesquisas. Eles são livres para gastar seu tempo em quaisquer atividades adequadas aos seus níveis de habilidade individuais. O núcleo de todas essas operações está aqui no último andar, conhecido como Salão Principal. Basta subir as escadas e ele o encontrará. Ele já coordenou tudo com a equipe para poder concluir seu cadastro com segurança. Antes de subir, Allen chamou-o hesitantemente e perguntou: "E ele?" Ele respondeu que tinha negócios a tratar, e por isso não poderia acompanhá-lo mais. É melhor ele tentar o seu melhor lá. Depois disso, MC começou a subir. As escadas eram muito longas, e ele já começava a ficar cansado. Felizmente, a essa altura, ele quase alcançou o topo. Ele ouviu vozes acima e se perguntou se seria aqui. Ele subiu e ficou surpreso com o que viu. Um livro enorme no corredor com alunos pairando ao lado dele, escrevendo algo na página. Alan ficou curioso sobre o que eles estavam fazendo, e se aproximou deles quando a garota da recepção o chamou, e ele estremeceu de medo. Ela sorriu e perguntou: "O nome dele é Alan." Certo, o senhor da Torre Mágica disse a ela para esperar por ele. Ela o ajudou a se registrar na torre, após o que ele recebeu uma carteira de identidade, que imediatamente chamou sua atenção porque continha uma pedra de mana embutida. A menina disse que desde que ele era estudante, essa carteira de identidade era feita de uma pedra de mana, que tem propriedades semelhantes às da água. Ele poderia aumentar sua classificação, acumulando conquistas para completar tarefas e realizar pesquisas. E quanto mais elevada for a sua posição, maiores serão seu salário e autoridade. Ele perguntou se havia alguma tarefa que ele pudesse fazer agora, e ela apontou para um livro enorme dizendo que as tarefas poderiam ser encontradas no Memoriam que ele tinha visto antes. Comumente chamado de Memoriam, continha todos os registros de missões e pesquisas desde a fundação da Torre Mágica. O Memoriam também armazenava os registros pessoais de cada mestre do Grimório. Ela pediu que ele colocasse a mão no livro, e assim que o fez, uma mensagem apareceu na página. Usuário: Alan. Autenticação bem-sucedida. Classificação: Aprendiz. Ele precisava especificar o que estava fazendo. A garota disse a ele que ele também poderia controlar isso com comandos de voz. Ele deveria tentar pedir ao Memoriam que lhe mostrasse as tarefas disponíveis. Ele falou o comando brevemente, fazendo a garota rir e dizer que não precisava dizer cada palavra separadamente. Após o comando, o Memoriam começou a procurar uma missão e exibiu na página as disponíveis. A garota continuou a explicar tudo para ele. Como regra, os aprendizes devem ser emparelhados com um mestre de grimório de classificação padrão ou superior para completar uma missão, mas ele já tem sua primeira missão. O mestre da Torre Mágica atribuiu-lhe uma tarefa. Foi Alan quem quis assumir a missão de explorar as vanes de minério, e a garota pediu-lhe com entusiasmo que esperasse. Esta é uma missão que as pessoas assumem logo antes de concluírem o aprendizado. É sobre lutar contra demônios, então, para ele, é muito cedo, mas ele não a ouviu. Ao saber pelo Memoriam que a missão foi aceita, ela agarrou a cabeça e exclamou: "Mesmo com o estimado mestre Lucas atuando como seu líder, é muito perigoso." Ele disse a ela que se acontecer uma briga, ele ficará bem. Além disso, se esta missão estiver na lista, ele poderá cumpri-la. Certo? E o mais importante, quem é Lucas? Ela ficou surpresa e perguntou: "Ele ainda não o conheceu?" Ele é o único aprendiz do mestre da Torre Mágica conhecido como o Maestro dos Milagres. Normalmente leva 10 anos para ser promovido a uma posição de nível médio, mas ele é um mestre notável que conseguiu isso em 4 anos. Uma garota que passava ouviu a conversa e correu até eles, exclamando que ele era um verdadeiro gênio. MC ficou surpreso com sua aparição repentina e disse que o mestre da Torre Mágica não aceita um aprendiz há décadas, mas mesmo assim ele contratou o mestre Lucas. Há rumores de que só ele é capaz de herdar a pesquisa do mestre da Torre Mágica. Ele não é incrível? A menina acrescentou que ter o mestre Lucas respeitado mundialmente como mestre sênior era a maior honra. Enquanto conversavam animadamente entre si, MC notou os outros membros da torre olhando para ele e sussurrando que ele era um escravo. Ele os ignorou e foi ao encontro deste mestre sênior. Uma missão com uma equipe de 2 homens parecia muito problemática para ele, mas não havia nada a ser feito. Ele apenas teria que aguentar até que sua classificação aumentasse. Ele entrou na sala onde deveria estar e imediatamente ouviu uma voz descontente. Lucas corria pela sala com uma vassoura e gritava: "Só se passaram 3 dias.
Mas por que tudo é tão terrível? Só porque ele não estava aqui. Por que ninguém pode colocar as coisas de volta onde pertencem? Ele rapidamente colocou tudo de volta no lugar, viu que documentos importantes estavam caídos no chão e começou a recolhê-los. Então olhou para cima e viu um menino na sua frente. Allen, confuso, perguntou quem ele era, e o menino se levantou e perguntou. Então foi Allen. Ele ficou feliz em conhecê-lo. Seu nome era Lucas Valen. Ele era seu colega sênior. MC franziu a testa e pensou. Então ele era assim? Ele o assustou. O menino perguntou. Ele acabou de chegar do salão principal, certo? Ele já foi informado sobre sua missão? Ele provavelmente está nervoso porque esta é sua primeira missão, mas estará com ele para que possa relaxar. Se houver algo que ele não entende, ele deveria apenas perguntar. Alan entregou-lhe a folha da missão e agradeceu. Ele não está nervoso, então está tudo bem. De qualquer forma, ele decidiu aceitar outra missão. Deixe-o ver por si mesmo. Lucas imediatamente checou o papel e perguntou. Pasmo, esta é a mina da Floresta Sul? Não era o lugar certo para a primeira missão, mas havia um selo oficial. MC pegou alguns livros das estantes e perguntou quando eles iriam embora. Lucas ainda estava confuso e disse-lhe que se pegassem a carruagem matinal para a Floresta do Sul, chegariam lá em cerca de 2 horas. Ele queria dizer mais alguma coisa, mas Alan o interrompeu e se dirigiu para as escadas dizendo: eles partirão amanhã de manhã. Lucas olhou surpreso para ele, largou todos os documentos de suas mãos e imediatamente começou a recolhê-los. Enquanto o MC subia para o segundo andar, ele olhou para ele e pensou: ele parece um cara legal. Mas como ele estava viajando de qualquer maneira, não havia necessidade de ser amigável. Ele deveria pegar todos os livros que considerasse úteis enquanto tivesse oportunidade e lê-los todos. Assim que abriu o livro, lembrou-se do documento da missão e da recompensa, o direito de participar da cerimônia de seleção do Grimório. Ele teve que ler todos os livros para poder embarcar nessa jornada pelo menos um dia antes. Ele nem percebeu como adormeceu e dormiu até a noite. Abrindo os olhos, ele imediatamente viu uma luz vinda do andar inferior. E Lucas, que acabara de se sentar para estudar as pedras de mana, ao ver esse lindo brilho, seus olhos imediatamente se iluminaram. Ele desceu para o primeiro andar. Lucas pediu desculpas a ele e perguntou se ele o havia acordado. Ele respondeu com um sorriso que não era esse o caso, e pegou uma das pedras e examinou-a à luz. O cara perguntou, então ele vê também? Na Torre Mágica, apenas alguns podem ver a magia antiga contida nas joias, o mestre, e eles, seus alunos. Alan não o ouviu. Todos os seus pensamentos estavam ocupados apenas pela beleza desta pedra. Ele notou que a moldura dourada que emoldurava a pedra era diferente das outras. Ele comparou 2 pedras, branca e azul, e Lucas disse que o desenho da borda difere dependendo dos atributos e derivados das joias. MC não entendeu do que ele estava falando, e decidiu explicar tudo para ele. Pedras preciosas contendo elementos de magia antiga são chamadas de pedras mágicas. Depois de processadas para permitir seu uso, elas se transformam em pedras preciosas. Até agora, ele está certo. Ele confirmou isso e continuou. Dependendo da magia antiga incorporada neles, os itens são divididos em 2 tipos, aqueles com propriedades especiais e itens criados com propriedades derivadas. O ornamento em forma de pena dourada que ele segura na mão direita pratica feitiçaria, que lhe permite controlar forças naturais como fogo, água, terra e vento. É um item de atributo, e o ornamento dourado em forma de planta que ele segura na mão esquerda é um derivado de uma pedra preciosa que causa vários fenômenos não relacionados a quaisquer propriedades. Permite ver através dos objetos, aguça a audição e faz muitas outras coisas. Ele mostrou-lhe um grimório com pedras mágicas já inseridas e disse que o formato dos sulcos à direita e à esquerda são diferentes. O diagrama à esquerda é um diagrama de uma pedra preciosa com propriedades específicas, e o da direita é um diagrama de uma joia derivada. Alan notou que são essas correntes que despertam a feitiçaria antiga, e Lucas confirmou isso. Eles, magos, podem usar magia antiga porque têm um grimório, e um grimório para um mago é igual à sua própria vida. MC lembrou que a professora havia dito algo parecido. Ele ficaria furioso se Malik tocasse seu grimório. Lucas fechou o livro e disse que o grimório era perfeito para seu mestre. Seu nível de poder estava em um nível completamente diferente, e a magia era muito mais fácil de controlar com ele. Alan se perguntou, esse grimório realmente pertence a você ou não? Isso realmente afeta tanto sua usabilidade? Lucas perguntou, ele queria ter seu próprio grimório também, não é? É por isso que ele assumiu aquela missão imprudente. Ele riu sem jeito e confirmou pensando que seu próprio grimório seria o companheiro mais confiável em sua jornada. Na manhã seguinte, eles partiram. A carruagem os levou até a aldeia e de lá tiveram que caminhar. Lucas ficou um pouco insatisfeito porque o chão estava todo solto e coberto de lama da chuva. E MC perguntou, esta é uma aldeia de pessoas que trabalham na mina? Mas por que não há almas aqui? Lucas também achou estranho. Eles entraram na aldeia e tudo ao redor foi destruído. Alan olhou em volta e perguntou, a mina é realmente tão perto assim? O cara confirmou. A entrada deveria estar logo atrás da aldeia e logo após suas palavras, um uivo foi ouvido. Vários lobos demoníacos foram em direção a eles, e MC perguntou, este é o mesmo demônio que eles precisam subjugar? Lucas imediatamente correu até ele e perguntou. Ele levou consigo o grimório que lhe deram, certo? Ele confirmou isso. E enquanto a matilha de lobos caminhava em direção a eles, ele tirou as pedras que lhe deram para esta missão, fogo e água. Então pareceu que eles também lhe contaram sobre a pedra preciosa.
O fogo irá lidar com eles rapidamente, mas seria ruim se as chamas se espalhassem. Lucas disse para ele não deixá-lo para que pudesse protegê-lo, e Alan, inserindo a pedra no grimório, agradeceu pela preocupação, mas ele poderia se proteger. A magia foi imediatamente ativada, e ele sorriu e começou a trabalhar. Uma brilhante faísca de magia caiu no chão. Ele colocou a mão sobre ele, e à medida que as pedras subiam da terra, ele pensou, isso tinha um poder bastante denso. É um pouco difícil mudar, mas ele aguenta. Os lobos correram para atacar, e a areia, sob a influência da magia, subiu no ar, tornou-se mais dura e perfurou os corpos dos monstros e seus núcleos. Lucas ficou chocado por saber como matá-los, e MC disse que, para derrotar um demônio de nível inferior, você precisa destruir sua pedra central. Isso é o que dizia no livro que ele leu ontem. O cara sorriu e admitiu que era digno de ser discípulo do mestre e queria ver o que mais poderia fazer. Depois disso, eles começaram a lutar juntos, Alan empunhando a areia e seu mais velho, Wind. Lucas perdeu um lobo de vista, e ele teria cravado os dentes nele se não fosse por Alan. Eles trabalharam de forma bastante harmoniosa. De repente, um grito alto veio da direção da mina. Naquele momento, um soldado estava sendo atacado por lobos. Deixando de lado os monstros em seu caminho, eles correram em direção à mina. MC tentou alcançar o soldado com magia, mas ele estava muito longe. De repente, Lucas o agarrou pelo ombro e puxou-o em sua direção, dizendo-lhe para não perder o livro e lançar o feitiço do vento dançante. Uma rajada de vento imediatamente jogou os dois para o céu. Alan agarrou o grimório com força, com medo de soltá-lo, e Lucas o chamou, dando-lhe o sinal. Eles já estavam muito próximos, mas o soldado imediatamente usou magia, e um círculo mágico apareceu no chão, do qual cresceram enormes pontas de pedra e mataram todos os lobos. Eles correram até o soldado. Ele ficou muito feliz em ver os mestres do Grimório, e Lucas pediu que ele fosse para um lugar seguro. Quando ele saiu um lobo da mina, mas este era maior que os outros. Lucas disse que estava se perguntando por que havia tantos deles aqui, mas estes são os pais deles. O lobo rosnou alto. MC viu uma pedra na testa da criatura com uma luz dourada em seu interior. Ele perguntou se os demônios poderiam ser mortos se o próprio núcleo não fosse destruído. O próprio Lucas não sabia, já que ninguém havia tentado isso, e perguntou se era tão importante agora. Ele respondeu que viu uma luz semelhante a uma pedra no centro do núcleo, e Lucas olhou atentamente, mas não conseguiu ver nada. Alan se perguntou se foi só ele quem viu. Talvez fosse alguma outra luz ou havia alguma conexão. Ele sorriu e disse, se você quer saber, não há escolha a não ser tentar. Ele ficou intrigado, pensando como deveria fazer isso, e Lucas pensou perplexo. Ele estava realmente tentando conseguir essa pedra central? Ele perguntou se realmente via a luz dourada na pedra central. MC confirmou. A luz era menor do que uma pedra de mana normal, mas ele ainda podia vê-la. Percebendo que não estava mentindo, Lucas ficou surpreso por poder ver algo que não conseguia, e Alan, parecendo animado, disse que só queria ver de perto. Ele coçou a cabeça sem jeito e concordou em ajudá-lo a fazer o que tinha em mente. Ele tinha um plano, certo? Ele disse que iria parar e deixá-lo cortar com a pedra do vento enquanto a segurava. Eles começaram a trabalhar. Lucas lançou um feitiço e achou que esse cara estava usando bem a cabeça. Ele usou o feitiço Ligação do Vento para manter o lobo no lugar e deu um sinal para Alan. Ele subiu até a entrada da mina atrás do lobo, colocou a pedra de mana necessária no grimório e imaginou o chão ao redor do demônio se transformando em areia, mais fina do que era agora. Ele precisava dos menores grãos. As patas do lobo começaram a afundar na areia. Tudo que MC imaginou estava realmente acontecendo. E então, para manter o demônio preso, ele derramou água em suas patas. Quando a areia molhada cobriu o corpo do lobo o suficiente, ele tirou a água e deu um sinal para Lucas que já estava no ar. Ele acenou com a mão e lançou o feitiço Elo do Vento no lobo, e as lâminas do vento atingiram o núcleo, mas elas simplesmente ricochetearam, o que foi definitivamente inesperado. Lucas disse que a base era muito dura. O vento por si só não foi suficiente, e Alan achou que a flecha do vento parecia incrivelmente afiada. E se isso não bastasse, o que deveriam fazer? Ele examinou todas as pedras de mana na palma da mão, e quando viu uma vermelha, uma ideia lhe ocorreu. Ele pediu a Lucas para usar seu ataque de vento novamente, e enquanto ele lançava o feitiço, ele inseriu a pedra vermelha no grimório e pensou que para trabalhar com objetos pesados é preciso usar calor e adicionar isso ao vento. Ele será capaz de fazer isso? Ele apontou a mão para Lucas. Seu vento lentamente começou a se misturar com o fogo até atingir a concentração desejada. Só então Alan deu o sinal e Lucas lançou um tornado de fogo contra o lobo. As lâminas do vento combinadas com as chamas cortaram o núcleo da testa da fera e ele ricocheteou. Lucas ficou encantado por terem conseguido, e MC correu a toda velocidade em direção à pedra brilhante. Ele pulou do topo do poço e o pegou com um sorriso, regozijando-se com seu sucesso. Lucas o pegou no vento para que ele não batesse e disse que não conseguia acreditar que eles realmente fizeram isso. Ele realmente é especial. Eles pousaram e, embora Alan admirasse a pedra, ele pensou, em termos de pura habilidade, que já estava no mesmo nível de um mestre de grimório de nível médio, sem mencionar o que acabara de realizar. Ele combinou sua própria magia com o feitiço de outra pessoa, dando vida a uma ideia tão pouco convencional com facilidade. Ele tem talento natural, parece que ele ganhou um aprendiz júnior incrível. MC virou-se para ele com entusiasmo e entregou-lhe a pedra, dizendo-lhe para olhar para ela. Realmente brilhou com um brilho dourado.
Comparado com a pedra de mana, o brilho era muito mais fraco, mas ainda era visível. Lucas se aproximou para olhar mais de perto. Ele olhou atentamente para a pedra e franziu a testa. Ele não viu nada, mas prometeu perguntar ao mestre quando voltassem. Se realmente contivesse magia antiga, talvez eles pudessem extrair seu poder e transformá-lo em uma arma ou algo semelhante. Os soldados se aproximaram perguntando se estavam bem, e Lucas disse que já haviam terminado. Algum dos aldeões está ferido? Alan continuou a admirar a beleza da pedra, e de repente sentiu algo vindo das profundezas da mina. Parecia que alguém estava ligando para ele. Lucas o chamou, mas ele não respondeu, e uma das pedras mágicas começou a brilhar intensamente. Lucas finalmente o alcançou, e disse que, antes de examinar a veia, eles precisavam verificar as joias e o livro. Ele se dirigiu para a aldeia, MC voltou para a mina uma última vez e franziu a testa, e seu mais velho começou a apressá-lo. Eles pararam em uma pousada. Alan sentou-se e observou os aldeões se alegrarem, e Lucas estava lá dentro verificando os itens. Ele disse que o livro e as pedras estavam bem, e MC perguntou, então eles iriam agora verificar o veio dentro da mina? Ele respondeu-lhe. Quando um veio de uma potencial pedra de mana é descoberto, o procedimento padrão para mestres de grimórios é inspecioná-lo no local e confirmar sua autenticidade. Alan estava animado. Havia mais pedras ou era apenas uma pedra grande? Ele estava ansioso para ver e sugeriu que partissem, mas, além das pedras, ele ficou intrigado com a estranha sensação que experimentara antes. Um velho se aproximou deles e disse-lhes que esperassem. Eles estavam planejando entrar na mina, não estavam? Ele os proibiu. Não podiam irritar ainda mais ao Numa. Lucas perguntou de quem ele estava falando, e ele disse que morava nesta mina desde tempos antigos, o guardião da floresta. Lucas pensou sobre isso, e o filho do velho se aproximou do pai e pediu-lhe que parasse, mas ele acenou e exclamou, porque os jovens pararam de adorar ao Numa, foram atacados por demônios. MC perguntou ao mais velho o que eles fariam, e ele disse que eles realmente não tinham escolha. Ele acenou para o velho com um sorriso e pediu desculpas, mas eles tinham trabalho a fazer, então iriam. O menino agarrou o pai e ele com raiva ordenou que parassem. Ao entrar na mina, Lucas disse que por guardião da floresta ele provavelmente se referia a uma fera fantasma, mas nunca tinha ouvido falar de uma neste lugar. Bestas fantasmas são criaturas que não são animais nem demônios, seus corpos são feitos de pedra de mana. À menção disso, os olhos de Alan imediatamente se iluminaram de alegria, e Lucas pareceu começar a entendê-lo. Disse que eles vivem por mais de 1000 anos e usam magia antiga livremente, pelo menos é o que dizem as lendas. Acredita-se que muitas feras fantasmas ainda vivam em todo o continente. Provavelmente, a Torre Mágica nem sabe de muitas coisas porque são tão raras como o Alpeneuma de que o velho falou. Muitas vezes são reverenciadas como deuses. MC se perguntou se havia algum aqui, e Lucas respondeu, quem sabe? Se tal coisa existir, então provavelmente é uma fera fantasma não registrada de acordo com os registros da Torre Mágica. Mas ele não deveria pensar que encontrar tal fera seria tão fácil. Afinal, eles são deuses. As feras espirituais agem de acordo com seus próprios caprichos e têm um carinho especial pelo mago, e podem até lhe dar um presente. De fato, existem textos que mencionam tais coisas, mas os livros antigos apenas as mencionam de passagem. Portanto, é essencialmente um conto de fadas. Alan sorriu e pensou, então ele é um deus que dá presentes. Como seria um corpo feito inteiramente de pedras de mana? Se eles viverem tanto tempo, seriam capazes de dizer o que são essas pedras de mana? E aquela voz que ele ouviu antes poderia pertencer a uma besta espiritual? Ele desejou poder se comunicar com um deles. Lucas viu um brilho à frente e disse que haviam chegado. MC imediatamente olhou para cima, seus olhos se arregalando de surpresa ao ver um veio de pedras de mana. Ele caminhou até lá e tocou uma das pedras, dizendo que a luz delas era simplesmente linda. Lucas disse que, como eles veem a luz dourada, o exame parece bastante simples. E seu Júnior perguntou, pessoas que não conseguem ver usam ferramentas, certo? Ele sorriu, feliz por ter lembrado de suas palavras, e de repente Alan sentiu aquela sensação novamente. Ele se virou, procurando a fonte de sua estranha sensação, e então o chão sob seus pés simplesmente desapareceu e ele caiu em um buraco com um grito alto e penetrante. Ele caiu desajeitadamente de cara no chão, mas rapidamente recobrou o juízo e olhou para cima. O que ele viu o encantou muito. A caverna inteira estava repleta de pedras de mana. Seus olhos simplesmente dispararam ao redor. Essa visão lhe pareceu incrivelmente linda, e a voz preocupada de Lucas veio de cima, perguntando se ele estava bem. Ele pediu para ele esperar um pouco enquanto procurava um caminho para baixo, e MC se aproximou do enorme cristal e pensou, quanto mais fundo ele vai, mais escuro fica o azul, como se houvesse algo ali. Um chifre emergiu da pedra de mana, então o resto do corpo apareceu acompanhado de respingos de água. Alan olhou surpreso. Uma criatura viva estava diante dele, uma baleia com chifres. A criatura se aproximou dele e disse que sentiu um cheiro familiar. MC foi cauteloso porque não sabia se era hostil ou não, e a baleia disse-lhe para não olhar assim. Ele era apenas uma alma velha. Agora Alan entendeu. Não foi um som. Ele sentiu como se as palavras ecoassem dentro dele. O corpo desta criatura era feito de pedras mágicas, e ele perguntou, era uma fera fantasma? A baleia respondeu-lhe que as pessoas o chamavam assim, e MC lembrou das palavras de Lucas sobre eles e perguntou, ele estava ligando para ele? A baleia respondeu que o cheiro nostálgico o atraiu. Seus olhos ele vê tudo, certo?
Seus olhos permitem que ele veja o mesmo mundo que eles, olhos especiais. Costumava haver muitos como eles, mas nos últimos séculos ele quase não tinha visto ninguém. Alan perguntou, ele quer dizer luz dourada? Baleia esclarecida, por luz dourada, ele quis dizer magia antiga. Seus olhos refletem o brilho da mana que preenche este mundo. Eles existem para ver a magia selada nas pedras, magia preservada desde os tempos antigos. Ele se perguntou por que os outros não conseguiam ver, e a baleia reformulou a frase. Por que os humanos recebem esses olhos? Infelizmente, ele não sabia. No entanto, um velho conhecido seu chamou-o de um tesouro concedido apenas àqueles que são amados pelo mundo inteiro. Foi isso que ele disse a ele. MC olhou para suas mãos e pensou nas palavras da fera, após o que ele olhou fascinado para as pedras brilhantes à sua frente e as tocou. Ele achou isso tão maravilhoso. Parecia gelo. Ele sentiu como se água fria e pesada estivesse fluindo. Ele pressionou o rosto no corpo da criatura e disse, bestas fantasmas são realmente lindas. Baleia agradeceu. Foi a primeira vez em sua vida que tais palavras foram ditas a ele. Na próxima vez que encontrar o Rei das Sete Estrelas, ficará orgulhoso de ter conhecido tal pessoa. O Rei das Sete Estrelas é o auge dos seres antigos. 7 nobres reis comparados às 7 estrelas. Aqueles que viveram mais tempo e tiveram maior poder, os pilares do mundo. A ideia de que existiam 7 seres ainda mais incríveis do que esta baleia deixou Alan nervoso. A baleia disse que não os via há muito tempo. Parecia que ele finalmente falou. Pela primeira vez em muito tempo, ele falou demais. Uma pessoa se cansa muito rapidamente quando vive tanto tempo, e agora é hora de voltar a dormir. MC perguntou onde estão os reis das 7 estrelas e o que é magia antiga. A baleia disse-lhe para não se preocupar. Ele é o filho amado do mundo. Dele ele sente o amor de todo mundo, que irradia um brilho excepcional. Se ele continuar trilhando seu caminho com esses olhos, as 7 estrelas reis certamente se cruzarão com seu destino. Eles certamente lhe mostrarão o caminho para a fonte da magia. Ele perguntou de qual fonte de magia ele estava falando, ao que a besta apenas respondeu, seria melhor para ele aprender os detalhes com os próprios reis. Agora deixe-o estender a mão ao pequeno mago que olha para o futuro. Ele concederá uma humilde bênção. Esta é uma magia bastante complexa, mas se for ele, ele tem certeza que será capaz de usá-la. O chifre da besta fantasmagórica tocou levemente suas palmas. Deu-lhe uma pedra cheia de mana de centenas de anos de sua vida. Os olhos de Alan brilharam, a água espirrou dentro da pedra, e também emitiu um brilho roxo e dourado. Por fim, disse a baleia, se for ele, a criança amada pelo mundo, então tem certeza que alcançará seu objetivo. A fera fantasmagórica voltou para a pedra de mana, e MC pediu-lhe animadamente que esperasse. Ele tinha mais perguntas. O que é esta pedra primordial? O que é? A besta espiritual afundou completamente na pedra e foi cegada por uma luz brilhante, e então a voz preocupada de Lucas o chamou. Finalmente encontrando-o, ele suspirou de alívio, enquanto Alan rapidamente olhou em volta confuso, imaginando o que havia acontecido com a caverna. Na verdade, estava cheio de pedras de mana, mas agora era um lugar diferente, mas ele sentiu que a besta espiritual estava em algum lugar desta mina. Lucas olhou surpreso para a pedra em suas mãos e perguntou o que ele estava segurando. Ele respondeu intrigado que era a bênção da besta espiritual, e Lucas nem acreditou no que ouviu a princípio. MC achou que não tinha entendido nada e disse que era apenas a pedra da besta espiritual. E como Lucas ainda estava em choque, nem sabia como explicar para ele. Quando retornaram à Torre Mágica, reuniram-se no laboratório de pesquisa com seu professor. Klaus perguntou, então ele trouxe a pedra central do demônio e recebeu a pedra da besta fantasma? De fato. Ambos eram claramente diferentes das pedras mágicas que normalmente eram extraídas. E o relatório da missão? Lucas disse a ele que ainda não havia enviado nenhum e simplesmente pediu que anotasse os objetivos da missão. Quanto à besta fantasma, ao presente e à pedra central do demônio, ele mesmo reportaria isso aos seus superiores. Depois disso, ele chamou Alan, que estava examinando a pedra, e disse-lhe para polir o presente da besta fantasma e transformá-lo em uma joia. Ele ficou muito feliz com isso, e o velho disse que prepararia ferramentas para polir a pedra. A pedra central do demônio também deve servir como excelente material de pesquisa. Preparar o equipamento vai levar algum tempo, então deixe-os ir e envie o relatório da missão por enquanto e, ao mesmo tempo, pegue o grimório de Alan. Ao ouvir sobre o grimório, ele imediatamente deu um pulo, agarrou Lucas pelo braço e correu com ele em direção à saída, dizendo-lhe para se apressar. Lucas caminhou cautelosamente atrás dele. Eles entregaram seus relatórios e finalmente seguiram para o cofre do grimório. A porta do cofre estava selada com enormes correntes e uma fechadura. Os guardas destrancaram e MC entrou. Finalmente, chegou a hora de escolher seu próprio grimório. Depois de algum tempo, os convidados se reuniram na sala. As pessoas ficaram surpresas. Esta é a cerimônia de seleção do grimório? Quem será desta vez? Eles estão brincando? Este é o novo escravo? O quê? Este escravo não está aqui há apenas 2 dias desde que se qualificou? Que tipo de idiota ele é? Não há nenhuma maneira no inferno de um mero novo escravo ser aceito pelo grimório. Uma das meninas disse ter ouvido dizer que o livro era ouro para o mestre Klaus. Esses eram rumores exagerados. Ele tinha visto as entradas nas memórias. O livro simplesmente brilhou ligeiramente. Caitlin virou-se para Alan e perguntou se ele realmente tentaria isso. O protagonista estava dentro da sala, se perguntando se o grimório realmente estava lá dentro. Lucas disse que esta era a biblioteca do grimório. Era onde os grimórios sem mestre eram guardados.
Deixe-o ouvi-lo. Na cerimônia de seleção do Grimório, o próprio Grimório escolhe seu usuário. Ele não está sob nenhuma circunstância autorizado a tocar nas memórias nas prateleiras. Se o Grimório o escolheu, ele deve levá-lo consigo. Caso contrário, ele retornará de mãos vazias. Alan perguntou se isso significava que ele não o receberia se o Grimório não o escolhesse. Lucas respondeu corretamente. É por isso que ele precisava do direito de participar da cerimônia. Magos muito inexperientes não serão reconhecidos como Grimórios. Se não fosse escolhido, teria que treinar novamente, completar missões e ganhar o direito de participar novamente. Ele teve que levar isso com ele. Quando Lucas lhe entregou a bola mágica, Alan, surpreso, perguntou o que era. Em sua mão, a bola começou a se desdobrar com asas, e Lucas explicou que era um instrumento mágico para observar à distância o que acontecia à sua frente. Para evitar qualquer crime durante a cerimônia de seleção, de acordo com as regras, vídeos são enviados para as memórias. Suas imagens já deveriam estar aparecendo nas memórias. Ele percebeu que estava voando, e aqueles ao seu redor ficaram surpresos por entenderem tudo. De repente, eles decolaram e foi simplesmente incrível. Lucas disse para não se preocupar, ele estaria aqui. E naquele momento, ele exalou de alívio e desejou boa sorte ao protagonista. Quando Alan entrou, ele estava confiante e se perguntou o que seria. Estava tão quieto aqui, mas ele sentiu como se alguém estivesse respirando por perto. Ele se virou e percebeu que essa cor que ele podia ver não era todos os livros aqui, eram grimórios, e talvez os brilhantes fossem eles. Ele pensou que não deveria tocá-lo como Lucas havia dito, mas como ele saberia que o grimório o havia escolhido? Ele olhou em volta interrogativamente quando de repente ouviu um estrondo e se virou assustado e gritando. O que é aquilo? Ele pensou que era um demônio, mas depois percebeu que era outra coisa. Um lobo mágico se aproximou dele, para a grande surpresa de Alan, e ele olhou a criatura nos olhos. O lobo começou a fugir dele e Alan correu atrás dele. Enquanto corria, ele parou abruptamente e viu um lobo brilhando em uma estante de livros, e Alan ficou maravilhado com isso. Ele olhou nos brilhantes olhos mágicos da criatura e não sabia o que fazer. Naquele momento, o lobo apontou o focinho para o lado e um símbolo mágico começou a brilhar na testa da criatura. A sala inteira foi iluminada por uma luz mágica brilhante, e Alan começou a gritar de surpresa e se esquivar dos flashes. Ele caiu no chão assustado, e naquele momento, um livro mágico apareceu acima dele. As pessoas ao seu redor ficaram surpresas. Isso é uma piada? Esta luz não é mágica. Certo? Quão poderoso é esse escravo? As pessoas ficaram horrorizadas e confusas. Não eram apenas rumores? Mesmo quando o mestre Klaus estava lá, tudo era diferente. Eles nunca tinham visto tais cerimônias. Este brilho é anormal. Poderia estar relacionado à sua conexão com a magia antiga? Quando Alan olhou para cima, percebeu o livro e estendeu as mãos para pegá-lo. O livro pousou em suas mãos e ele sentiu um movimento de mana como o batimento cardíaco de um ser vivo. Esse calor. Então este é o grimório dele. Certo? Ele pressionou-o contra o peito e ficou ali por um momento. Klaus, que estava assistindo, refletiu sobre como sabia que tinha um potencial enorme, mas não esperava tanto. Quando o protagonista voltou, informou ao seu mestre que havia recebido o livro. Klaus respondeu que sabia disso porque o estava observando. Alan entregou-lhe o livro e Klaus comentou que parecia antigo, mas era um bom livro. Ele deveria estar orgulhoso disso. Primeiro, eles precisavam se sentar. Ele queria conversar com eles sobre algo. Quando os homens se sentaram à mesa, Alan bebeu um copo de bebida, e Klaus disse que em relação ao incenso da fera fantasma, já havia pensado nisso há muito tempo. Ele ligou para Alan e pediu-lhe que contasse novamente o que havia contado. Aquela fera fantasma o chamou de criança amada pelo mundo inteiro, ou algo parecido. E esses olhos que veem a luz dourada, veem o mesmo mundo que as feras fantasmas, e então os reis das 7 estrelas o conduzirão à fonte da magia. Klaus disse que tinha acabado de se tornar um mestre de Grimório, então achou que poderia ser muito cedo, mas provavelmente era melhor contar a ele agora. As 7 estrelas são este grupo, e as famílias de feras fantasmas poderosas e famosas que existem no continente. Estes são guardiões de pedra, elfos, humanos, dragões, demônios. Cada uma dessas áreas é governada por uma besta fantasma, e Alan disse que com base nisso, não deveria haver apenas 5 dos 7 reis estelares? Klaus respondeu que o paradeiro dos 2 restantes ainda é desconhecido. Alguns afirmam que viajam por todo o continente. Lucas disse que ele e o mestre já estudavam essa questão há muito tempo, mas ainda não encontraram a resposta. Alan ficou surpreso, mas e a fonte da magia? Klaus disse que a fonte da magia provavelmente se refere a algo chamado Pedra de Mana Primordial. Alan ficou surpreso. A Pedra de Mana Primordial? Klaus respondeu que o nome foi transmitido através de lendas antigas. A pedra continha a primeira magia do mundo. Havia teorias, mas sua verdadeira natureza era desconhecida. Se alguém encontrasse esta pedra e invocasse a magia escondida dentro dela, as questões não respondidas de centenas de anos poderiam finalmente ser reveladas, e a verdadeira natureza da magia antiga poderia ser respondida. Ele se virou para Alan e disse que a besta fantasmagórica que ele encontrou disse que os reis das 7 estrelas o guiariam. Não foi? Alan respondeu que sim, e Klaus sugeriu que talvez ele estivesse destinado a encontrar os reis e conhecê-los. Isso foi necessário para obter a Pedra de Mana Primordial. Alan se perguntou se a pedra mágica que recebeu foi atingida pela fera fantasmagórica. Embora não fosse de um rei, transbordava de muita luz, então as pedras do rei devem ser ainda mais incríveis. Ele se virou para o mestre e anunciou sua decisão.
Ele se tornaria um grande mago e partiria em uma jornada pelo continente para encontrar o Rei das Sete Estrelas. E então ele verá todas as pedras de mana deste mundo. Klaus disse que se esse for o plano dele, é melhor ele se preparar bem. Esta informação só está disponível para magos de alto escalão, mesmo dentro da Torre Mágica, mas uma invasão de demônios ocidentais está causando estragos em todo o continente. As pessoas dizem que é impulsionado pela caça às feras fantasmas existentes, e de fato houve relatos no território dos Guardiões de Pedra de uma fera fantasma que escapou da perseguição e foi atacada e morta. Se ele for perseguir reis, terá que enfrentar demônios com mais frequência do que a maioria. Só por esta razão, ele deve permanecer forte, Alan, o mestre de Grimório mais poderoso de todos. Ele encontrou um bom alvo para si mesmo. Primeiro, ele precisava entregar seu Grimório para manutenção e simplesmente mostrar seu livro na oficina do porão. Alan percebeu que era exatamente isso que o mestre lhe havia dito, mas algo estava errado. Depois de algum tempo, ele se viu na área da oficina dentro da Torre Mágica. Alan se perguntou por que estava tão ocupado, e um dos ferreiros perguntou se ele estava aqui para consertar o livro. Ele respondeu que sim, mas não entendia por que todos apareciam por trás. O cara respondeu ok, e se ofereceu para dar uma olhada. Ele examinou o livro e sorrindo disse que tudo estava claro. Não demoraria muito. Deixe-o entrar e espere um pouco. Alan perguntou se ele poderia dizer só de olhar. O cara respondeu mais ou menos. Ele encontrou um bom livro e cuidaria dele. Alan pensou neste homem. Suas orelhas eram um tanto estranhas, e o cara se virou e perguntou se ele não estava acostumado a ver coisas assim. Ele morava na floresta, e o manuseio de ferramentas mágicas e memórias requer técnicas especiais inacessíveis aos humanos. Eles são moradores da floresta. Aqueles guardiões de pedra ali administram a oficina. Essas não são manastones polidas, e Alan se perguntou se aquilo era uma lanterna ao lado delas. Que maravilha! Eles usam fragmentos de pedras mágicas. Você não pode fazer joias com isso para alimentar ferramentas mágicas. E pensando nisso, uma ideia lhe ocorreu. Ele ouviu falar que uma fera fantasmagórica vivia nas terras dos elfos, e o menino respondeu que sim, protegia suas terras. O que foi? Ele se perguntou. Alan se aproximou e sorrindo disse que sim. Ele queria conhecê-lo. Como era? Qual era o seu poder ou cor? O menino respondeu que era apenas um artesão e não sabia desses detalhes. Se fossem guardas, saberiam tudo sobre eles. Alan ficou surpreso e perguntou novamente. Guardiões? O menino respondeu que entre os moradores da floresta havia aqueles cujo trabalho de vida era proteger a fera fantasmagórica. Esses caras sabiam mais sobre isso do que qualquer outro morador da floresta. Alan olhou surpreso para as palmas das mãos, e o menino se aproximou e sussurrou em seu ouvido que, como ele tinha um cheiro bastante agradável para um humano, ele lhe diria algo bom. Alan ficou surpreso ao ver que ele cheirava mal, e os moradores da floresta disseram que logo chegaria a hora de uma caravana comercial viajar, e eles chegariam das terras dos elfos. Todos os anos, a caravana é acompanhada por um guarda altamente qualificado, e Alan perguntou novamente, sério? Ele respondeu que era segredo. Algum tempo depois, um jovem descansou na carroça. Ele suspirou por estar acompanhado, e foi tão chato. O cocheiro anunciou que logo chegariam à Torre Mágica, e o menino respondeu que isso era bom. Ele cruzou as pernas e continuou esperando, sorrindo ao ver a Torre Mágica. Klaus era um personagem bastante interessante, mas no final não resistiu ao guarda. Enquanto o menino pensava sobre isso, exclamou de repente, há alguém interessante com alguma substância? Naquele momento, Alan segurou o livro acima de si, muito feliz ao recebê-lo. Algum tempo depois, um novo dia amanheceu, e o protagonista segurou a pedra mágica nas mãos, dizendo esperançosamente que estava quase pronto. Lucas entrou em seu quarto, ligou para Alan e perguntou, ele poliu a noite toda? Ele terminou a correspondência? Ele percebeu? Parecia que os mercadores viajantes haviam começado seu trabalho. Alan murmurou atordoado. Comerciantes viajantes. Houve realmente uma agitação na rua e muitas pessoas apareceram no mercado. Alan caminhou por essas ruas e ficou maravilhado com tudo que viu. Eles estavam cheios de coisas que ele nunca tinha visto antes, então ele examinou tudo com incrível espanto. Os vendedores mostraram-lhe vários itens e perguntaram, isso não é ótimo? Este é um artesanato tradicional transmitido de geração em geração entre os moradores da floresta. Quando Alan soube disso, ficou surpreso e exclamou, moradores da floresta. Estava perto porque ele quase havia esquecido seu objetivo. Ele acenou para a vendedora que lhe desejou uma boa viagem. Alguns moradores da floresta patrulhavam nas proximidades, mas ele se lembrou das palavras do ferreiro que ouvira dizer que deveria haver um guarda altamente qualificado acompanhando os mercadores viajantes. Alan pensou não ter visto um único morador da floresta que correspondesse a esta imagem. Este lugar é estranho. Eles estão realmente negociando animais? De repente, ocorreu uma explosão seguida por 2 cavalos saltando na frente das pessoas. Ele não entendeu o que isso significava, e de repente os aldeões começaram a gritar em pânico que precisavam fugir. Eles estavam apavorados com tudo o que estava acontecendo, e Alan ficou atordoado e surpreso. Os animais realmente escaparam? Não. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Eles viram um monstro e começaram a gritar. Isso é um Morlock? Mas algo estava errado. O Morlock rugiu alto e começou a atacar as pessoas. Os aldeões gritaram para que todos evacuassem imediatamente, quando de repente Alan correu direto para o monstro. Um dos meninos gritou com ele, ei garoto, mas o protagonista o ignorou. O povo gritava por água porque era água doce e deviam ser tímidos, mas ninguém entendia o que estava acontecendo naquele momento.
Alan abriu seu livro e começou a usar poderes mágicos enquanto os outros moradores da floresta tentavam lutar contra o Morlock. Quando Alan levantou 2 dedos, ocorreu um flash de luz brilhante e ninguém entendeu. Essa criança poderia realmente ter feito isso? Parecia um mestre grimório. Alan estava confiante em suas habilidades, e de repente eles começaram a perguntar: ele quer morrer? O menino expressou sua gratidão por salvar seu companheiro, mas não conseguiu lidar com essa criatura. Deixe-o deixar isso para eles, os moradores da floresta. Alan perguntou novamente. Deixar isso para eles. Ele viu os outros lutando para lidar com a criatura, e gritando uns com os outros para se recomporem. As flechas não funcionariam. Eles não estavam chegando a lugar nenhum. Os meninos disseram que ficariam bem se Shamil estivesse aqui. As pessoas gritavam que não conseguiam encontrá-lo em lugar nenhum. Mas onde isso não serviu para nada, e o que ele estava fazendo? Enquanto isso, Shamil estava deitado desinibido no telhado. Muitos elfos correram para salvar sua cidade e seu povo, enquanto Alan continuava a destruir a criatura sozinho. Ele ficou surpreso com a velocidade completamente diferente de sua invocação mágica. Até mesmo pensar que o consumo de energia exigiria tal esforço era assustador. Ele continuou tentando lidar com a criatura, mas nada funcionou quando de repente um clarão de luz ocorreu, e ele percebeu que este era seu grimório. Ele pegou outra pedra mágica e cerrou os dentes, criando um redemoinho de água acima. Quando Morlock viu isso, ficou pasmo, e o protagonista direcionou todo o seu poder para a criatura. Ele continuou a lutar sozinho, e os elfos ficaram surpresos. Ele estava manipulando a areia, mesmo não sendo um demônio. Um dos meninos gritou: chega, ele tem que fugir daqui, aprendiz. Alan ainda estava perto do monstro, e continuou a usar seus poderes sozinho. O menino gritou com ele: estudante. Mas naquele momento houve uma explosão, e o menino ficou pasmo ao ver que Alan estava são e salvo e ainda usando magia. Os caras olharam para ele surpresos e não conseguiram acreditar. Um humano poderia fazer uma coisa dessas. Um dos caras riu ao ver o que estava acontecendo e não interveio. Alan correu de um lugar para outro e percebeu que não estava chegando a lugar nenhum. Seus diferentes tons de poderes estavam se chocando quando ele percebeu ali. Ele percebeu que havia atingido o ponto que lhe causava mais desconforto e, quando o fez, Morlock congelou e de repente começou a rosnar. Alan também ficou tenso e esperou quando de repente Shmuel se aproximou dele, dizendo que não estava ruim, o baixinho, e acenou. Alan percebeu que este homem estava em um nível completamente diferente comparado aos outros moradores da floresta. Ele era forte e Shmuel perguntou: ele o assustou? As pessoas surpresas gritaram seu nome e Alan percebeu que definitivamente era ele, o guarda. Shmuel os cumprimentou e os rapazes o cercaram, perguntando onde ele estava. Obrigado a ele por isso. Eles continuaram gritando seu nome quando de repente um elfo furioso se aproximou dele, agarrou-o pelas roupas e começou a gritar. Onde ele esteve todo esse tempo? Se ele tivesse resolvido esse problema imediatamente, ninguém teria ficado tão ferido. Shamil pediu-lhe que não ficasse tão zangado porque tinha feito o seu trabalho, não foi? O cara continuou gritando. Ele entende a posição dele? Ele perguntou novamente. Eles, rapazes, conhecem o lugar deles? Ele jogou o cara de lado e perguntou. Eles não têm vergonha de tantos guerreiros da floresta terem se unido e usado uma criança humana como escudo? Ele é realmente forte, Shorty. Alan olhou nos olhos dele e Shmuel disse que ele parecia muito engraçado. Naquele momento, ouviram um som de Morlock que não entendeu. Isso é uma piada? Shmuel também perguntou, com o rosto distorcido de surpresa. Isso é sério? Alan se virou e viu que Morlock estava sem cabeça, e naquele momento, Shamil agarrou-o pelo pescoço e subiu no telhado, murmurando que estava perto. Ele está bem? Alan disse, quase, e Shamil disse que a culpa era dele. O monstro continuou a avançar e cuspiu raios mágicos de luz, e Alan pensou que normalmente depois disso ele não deveria se mover, o que significava que tudo estava errado. Ele olhou para o monstro com desdém, e Shamil disse, baixinho, ele vai dar cobertura para ele. Ele acha que pode terminar isso? Alan respondeu que não se importaria de ajudar, mas em troca de finalizar, teria que atender a um de seus pedidos, senhor guardião. Ele sorriu e disse que pensaria no assunto se conseguisse terminar tudo direito. Alan achou isso bom porque agora ele poderia perguntar sobre as feras fantasmagóricas. Foi o momento perfeito, e naquele momento ele pegou a bola mágica e começou a lançar um feitiço. Ele decidiu ver até onde conseguiria levar seus grimórios. Bem, então ele faria o que quisesse, então deixe-o cobri-lo adequadamente. Após essas palavras, ele correu para a batalha. A magia fluía cada vez mais, e este era o seu grimório. Ele se alegrou, e continuou a usar seus poderes, enfrentando os monstros. Os elfos ao redor assistiram com espanto, incapazes de desviar os olhos. Enquanto seus poderes entravam em conflito, Alan disse que precisava de mais um golpe. Seus poderes absorveram os monstros bem na frente de todos, e de repente a magia da criatura evaporou. Shmuel disse que não estava se contendo quando de repente Alan gritou com um sorriso no rosto, e Shmuel ficou surpreso. Alan disse, você vê aquela mancha preta pulsante? Ele deveria atirar nisso. Shmuel perguntou novamente. Lá? Ele pegou sua flecha e balançou-a dizendo que estava indo bem. Quando Shmuel atingiu o núcleo direito, ele brilhou em verde brilhante e subiu no ar. Eles perguntaram ao elfo se realmente haviam conseguido. Naquele momento, estranhos coágulos começaram a emanar do monstro, fazendo com que o rosto do rapaz mudasse, pois não entendiam o que estava acontecendo. O sangue começou a jorrar do monstro, e o elfo gritou para que todos evacuassem. Todos precisavam evacuar agora.
Alan ficou assustado, e naquele momento, uma explosão brilhante irrompeu do monstro. Mas o protagonista conseguiu capturá-lo com seus próprios poderes, e mais uma vez selar os poderes do monstro com seus feitiços mágicos. Os elfos perguntaram novamente: tudo acabou, e eles estão salvos? Alan não disse nada e continuou mantendo sua magia. Os elfos continuaram seu trabalho, e quando Alan pegou o núcleo em suas mãos, percebeu que era exatamente como antes. Ele já tinha visto isso antes. Shmuel o agarrou e disse: baixinho, você é muito forte. Alan o empurrou para o lado com o ombro e disse que queria perguntar uma coisa. Shmuel se perguntou se esse era o favor que ele havia mencionado. Alan respondeu que sim. Deixe-o contar sobre o rei das feras fantasmagóricas na terra dos moradores da floresta. Como é? Que tipo ele usa e como ele pode enfrentá-lo? Shamil perguntou novamente. Por que ele precisa saber o que é? Ao olhar para cima, ficou assustado e de repente agarrou Alan pelo colarinho, pressionando-o contra si e dizendo que entendia tudo. O protagonista não entendeu, ou os moradores da floresta gostam de cheirar gente. Ele disse que cheirava como uma fera fantasma. Isso significava alguma coisa para ele? Então ele revelaria um pequeno segredo. A fera fantasma que os moradores da floresta adoram é uma criatura. Lê o vento do passado, do presente e do futuro. É o rei da sabedoria sabendo tudo no continente. Ele perguntou: ele consegue ver o futuro? Shamil respondeu: tome cuidado porque ele pode até estar escutando a conversa. Alan não entendeu o que ele quis dizer. E quando Shamil se levantou e disse que se ele dissesse mais alguma coisa, com certeza ficaria zangado com ele. O rei dos habitantes da floresta sabe tudo neste mundo e é tudo o que pode dizer. Se ele quiser ver com os próprios olhos, então deve participar do festival que acontece uma vez a cada 50 anos na terra dos moradores da floresta. Se ele conseguir derrotar os guardas, ele terá uma audiência com o rei. O próximo festival é daqui a 2 anos. Certo? Este é o momento perfeito para ele, Short. Alan respondeu que não havia necessidade de esperar 2 anos. Estava lá, aqui e agora? Ele só precisava derrotá-lo. Certo? Ele pegou suas ferramentas mágicas e Shamil disse que ele realmente era uma pessoa interessante, mas era uma palavra grande, então deixe-o ligar para ele. Derrotá-lo sozinho não significou nada. Ele precisava derrotar todos os guardas. Ele deveria estar significativamente mais forte e retornar em 2 anos, quando chegasse a hora, e então jogaria com ele. Alan perguntou novamente: ele brincaria com ele? Shmuel não respondeu e Alan disse que ele não deveria ser tão frívolo porque com certeza venceria. Nesse momento, Klaus se aproximou dele, o que surpreendeu muito o protagonista, e ele se aproximou. Alan perguntou: isso não é obra daquele velho? Ele sorriu e perguntou novamente: ele aguenta? O mesmo núcleo apareceu em suas mãos, e Shmuel, vendo Klaus, perguntou: é ele? Já fazia muito tempo desde a última vez que se viram. Klaus perguntou novamente: ele é um dos guardiões? Shmuel começou a gritar. Esse sujeito insolente se transformou em um velho de verdade. Alan perguntou novamente: eles realmente se conhecem? Ele respondeu que havia lutado com uma família de guardiões onde participou do último festival, mas perdeu para Shmuel. Aquele era Shor, seu aprendiz? Eles foram interrompidos por alguém gritando o nome de Shmuel e Shmuel praguejou. Que tipo de pessoa chata veio? Ele correu para o lado e disse aos rapazes que eles se veriam mais tarde. Alan gritou para ele parar, mas Shmuel gritou: o baixinho vai esperar por ele nas terras dos moradores da floresta. Alan mencionou que ainda tinha algumas dúvidas, e Klaus perguntou se ele estava planejando participar do festival dos moradores da floresta. Alan confirmou isso, e Klaus disse que os guardiões eram muito mais fortes do que ele agora. Ele não participaria mais deste festival, mas poderia muito bem conseguir. Naquele momento, Alan respondeu: sim, o rei das 7 estrelas na forma de uma enorme águia. Ele estava ansioso para conhecê-lo. Poucos dias depois, Alan dobrou sua pedra mágica em uma cúpula especial e pensou no mesmo material, itens do laboratório. Considerando o material, era difícil acreditar que fosse trazido pelos moradores da floresta que reverenciam feras fantasmagóricas. Se sim, então alguém orquestrou isso. Klaus continuou a se perguntar se era Alan. Suas viagens poderiam ser ainda mais cansativas do que ele esperava. Naquele momento, seu telefone tocou, ele atendeu e perguntou o que estava acontecendo. Foi-lhe dito, mestre, que há uma mensagem de emergência. Um exército de demônios está se dirigindo para a cidade ao sul. Ele estava aterrorizado. Naquele momento, Alan pegou a pedra mágica em suas mãos e declarou com orgulho que havia conseguido. Lucas perguntou novamente: ele terminou? Ele não respondeu, pensando apenas que era a pedra de mana de uma fera fantasma. Eu me pergunto que magia antiga estava armazenada lá dentro. Lucas pediu para ver também, mas de repente ele congelou e começou a gritar: pare! Ele não sabe que tipo de magia é essa. Você não pode fazer isso nesta sala. Alan sorriu e observou o brilho que apareceu direto do livro. Naquele momento, uma luz forte apareceu em toda a sala e Alan não entendeu o que havia acontecido. Os dois observaram interrogativamente e Alan gritou: por que isso? Ele definitivamente sentiu o imenso poder da magia, mas parecia que estava escorregando por entre seus dedos. Ele simplesmente não conseguia segurá-lo. Klaus disse que provavelmente seria necessário um certo talento para lidar com isso. Quanto mais complexa for a poderosa magia antiga, mais habilidade será necessária para desbloquear seu potencial. Tudo o que ele podia fazer era continuar tentando até conseguir. Ele pensou sobre isso agora que pensou sobre isso. Aquela fera fantasmagórica mencionou algo sobre ser difícil de lidar, e ele estava aguardando ansiosamente que tipo de magia era. Mas o mais importante é que eles tinham um assunto urgente agora.
Klaus relatou que um exército de demônios estava se aproximando da cidade ao sul. Eles estavam enviando reforços compostos por magos de nível médio e alto para que eles também chegassem. Alan disse que iria também, e Klaus se desculpou e perguntou: mas ele poderia ficar aqui? Ele perguntou com raiva: por quê? Klaus disse que por mais capaz que seja, algo o está incomodando. Alan não entendia exatamente do que o mestre tinha medo. Na manhã seguinte, ele subiu as escadas e ouviu os caras discutindo sim. Foi relatado que uma equipe de resgate havia chegado à cidade do sul. Alan percebeu que o mestre e os outros talvez tivessem que forçá-los a ir com eles. Eles o convocaram aqui, mas algo estava errado com sua identificação. Caitlin virou-se para ele e disse seu nome com alegria. Ele a cumprimentou e percebeu que estava completamente sem palavras com aquela garota. Caitlin perguntou se ele já havia se acostumado com a torre mágica. Alan confirmou. Sim, claro, quando de repente eles ouviram um rugido alto. Uma sirene soou na torre. Aviso, atenção, a fuga do prisioneiro foi confirmada. Nível de perigo alto. Todos os magos dentro da torre devem evacuar imediatamente. Ele se perguntou se isso era realmente uma fuga da prisão. Um cara correu até eles, gritando para chamar o mestre da torre imediatamente, e Caitlin perguntou: o que aconteceu? O cara agarrou a cabeça e murmurou trêmulo que todos os guardas da masmorra haviam sido mortos. Quem poderia ter feito tal coisa? Eles precisavam ligar para o mestre rapidamente. Caitlin pediu desculpas a Alan e disse que ouviu o anúncio e precisava se concentrar na evacuação. Todos correram em direções diferentes, e Alan se perguntou se quem matou os guardas ainda estaria dentro da torre. Ele se virou bruscamente e olhou para o corredor, depois deu um passo e dobrou a esquina. Ele seguiu o homem de cabelo comprido e percebeu que era ele, Malek. O que ele estava fazendo aqui? Alan se aproximou e abriu seu livro, após o que o velho se virou e perguntou: ele é aquele homem insolente? Foi ele quem interferiu em seus planos, o maldito escravo. O protagonista começou a pensar que algo estava errado, e Malek disse: paz. Ele deve direcionar a medida na direção certa. Foi isso que ele disse a ele. Ele disse que tinha o direito de fazer isso. Alan perguntou novamente do que ele estava falando. Malik respondeu que provaria o seu valor. Ele deveria se sentir honrado porque testemunharia esse evento. Depois que ele se livrasse de todas as almas deste país e se tornasse o ser mais poderoso, ele se tornaria o novo rei das 7 estrelas até agora. Naquele momento, tudo ao redor se iluminou com flashes de luz da magia negra relâmpago do velho. Ele abriu um buraco na torre e saiu, após o que um brilho brilhante irrompeu. Alan começou a tossir por causa do vento forte e caiu no chão. Quando ele se levantou, ouviu Malek rindo alto dele. Ele ficou surpreso. Poderia realmente ser ele? Malek se transformou em uma criatura aterrorizante com olhos vermelhos brilhantes e saltou para fora da fortaleza. Quando Alan agarrou as pedras, percebeu que nada no mundo o deixaria ir, então pulou da torre. Naquele momento as pessoas começaram a gritar: situação de emergência. Todos os mestres do Grimório preparam e destroem todos os demônios que aparecem na capital. Aqueles que não podem lutar devem, antes de mais nada, proteger os civis e defender a capital a todo custo. Alan ficou surpreso com o que estava acontecendo. Ele pousou com facilidade e foi em busca de Malik. Enquanto isso, monstros atacavam e matavam cidadãos comuns. As pessoas imploraram por misericórdia, mas naquele momento Alan destruiu vários monstros pelo caminho, pelos quais lhe agradeceram. Ele olhou para frente e ouviu um grito alto e assustador, que o surpreendeu. Mais e mais pessoas estavam na praça tentando fugir dos monstros com medo, mas eles os atacaram e mataram. Alan pegou o livro e destruiu vários outros monstros. Ele não entendeu de onde vinham todos esses demônios e continuou lançando seu feitiço quando de repente ouviu Malek gritando: sim, o poder o está dominando. Alan percebeu que o havia encontrado, e Malek estava gritando que agora ele poderia facilmente matar até mesmo uma fera fantasmagórica, e se o fizesse, certamente ficaria satisfeito. Que eles não os deixem escapar. Um jovem estava fugindo com uma criança pequena nos braços, assustado e tentando protegê-la, quando de repente, tudo ao seu redor brilhou com uma luz dourada brilhante. Alan tentou proteger as pessoas e disse-lhes para não o interpretarem mal. Ele era seu inimigo. Ele olhou nos olhos dele com desdém e depois disse: peixes pequenos como eles são incapazes de qualquer coisa. Uma bola mágica brilhante começou a brilhar em seu peito, que Alan imediatamente percebeu e tirou de seu livro. Malik gritou que eles não eram seus rivais, quando de repente todos tentaram usar sua magia para proteger a cidade, e muitas forças brilhantes e variadas colidiram em uma única bola. As pessoas continuaram a tentar destruir o inimigo, mas nada funcionou. Malek continuou a admirar sua força quando de repente as cabeças e as mãos de várias pessoas foram decepadas. Alan percebeu que se regenerou mesmo após o ataque. Como ele poderia derrotá-lo? Ele é mesmo um demônio? É gelo que esta criatura tem? Malek pousou e disse que estava errado o tempo todo. Ele pensou que não precisava disso e que precisava estar tão obcecado com algo assim. Mas agora ele o esmagou em pedacinhos com a mão e Alan ficou apavorado e gritou. Ele quebrou sua bola mágica em pedacinhos e disse: foi tão fácil chegar a isso? Deixe-o olhar para seu poder agora. Ele vai queimar tudo, inclusive ele. E quando ele terminar com ele, os próximos serão as feras fantasmas. Ele exterminará todas as bestas fantasmas deste continente e também se tornará o rei das 7 estrelas. As pessoas gritavam que era impossível que o reino humano chegasse ao fim. O protagonista disse: ainda não.
Um pedaço de merda como ele irá direto para o inferno, e será ele quem o mandará para lá, Moloch gritou, como se alguém como ele pudesse derrotá-lo. Alan puxou sua bola brilhante e declarou que iria encontrá-los, as feras fantasmagóricas e os reis das 7 estrelas. Ele exclamou, o que aconteceu? Ele pensou que seria enviado para o inferno. Naquele momento, o sangue jorrou das costas do protagonista, e ele gritou, faça se puder. Ele lançou o feitiço do fluxo furioso, uma força poderosa que assolou dentro dele como caos. Com tal poder, ele definitivamente poderia derrotá-lo. Malik gritou para ele morrer, e o protagonista foi jogado de lado. Ele olhou para frente com medo apenas para ver a mesma criatura lobo que veio em sua defesa. Alan perguntou, isso vai ajudar? O lobo realmente começou a protegê-lo com sua magia. E naquele momento o protagonista percebeu que por mais difícil que fosse a magia, ele definitivamente a dominaria. Ele sorriu declarando que esse era o seu caminho. A praça inteira se iluminou com uma luz forte e Malek não entendeu o que era aquela luz. Ele cobriu o rosto com a mão e as pessoas ao seu redor também ficaram atordoadas, imaginando o que estava acontecendo aqui. Alan declarou que conquistaria o futuro e, sorrindo, destruiu o poder do oponente. Os homens que assistiam continuaram a gritar. Eles ajudaram a carregar os feridos em macas, quando de repente eles se distraíram e começaram a perguntar se era realmente um demônio. Caitlyn ficou assustada e começou a chorar, mas de repente percebeu o quão lindo era. Malek se viu nas profundezas de suas próprias vinhas e gritou, que tipo de magia é essa? Alan achou incrível. Se ele relaxasse mesmo que por um segundo, ele sentiria que a resposta iria esmagá-lo, mas estava tudo bem. Ele sentiu o poder aceitando-o, o livro lhe dizendo o que fazer. Malek gritou que ele era um bastardo. O que ele pensava que estava fazendo agora? Naquele momento, ele bateu no adversário e declarou que isso era a libertação. Malek agarrou a cabeça e começou a gritar de dor, sem entender o que isso significava. O sangue começou a jorrar de seus olhos e Alan anunciou que o alvo havia sido selecionado. Uma baleia brilhante apareceu no céu, de onde correntes de água começaram a fluir diretamente para as cabeças dos monstros restantes, que ainda lutavam com o povo. Alan disse que Malek lhe permitiria demonstrar um poder que ele nunca poderia alcançar. Malak ficou pasmo com o que viu, e naquele momento um círculo mágico apareceu bem entre as pessoas, e Alan gritou que este era o poder da magia antiga. Malak gritou que ele era apenas um escravo patético, mas Alan falou. Área do Jardim de Flores de Gelo. Após esse feitiço, uma enorme corrente de gelo começou a se espalhar em direção a Malak, e, um momento depois, engoliu tudo ao seu redor. Malak gritou de dor e horror. O que foi isso e por que não estava quebrando? Ele não tinha absolutamente nenhuma compreensão do que estava acontecendo, e Alan declarou que era inútil. Este foi o seu fim. Ele cerrou o punho e Malik gritou que estava condenado, e, um momento depois, ele se viu dentro deste bloco de gelo. Quando Alan completou a tarefa, ele sorriu e agradeceu a sua criatura mágica, acenando com a mão. Todos ao seu redor viram essa magia e ficaram maravilhados, depois que um sol brilhante e um arco-íris apareceram na cidade. Todos riram, sorriram e se alegraram por tudo ter acabado. Alan percebeu que era a antiga magia das feras espirituais. Um homem que assistia de lado relatou que Malik havia perdido. Como esperado, os humanos são muito frágeis tanto no corpo quanto na mente. Contudo, eles coletaram dados suficientes sobre a denominação e os guardiões dos moradores da floresta devem fazer alguns ajustes. Seus peões já foram implantados em cada território, então não se preocupe. Para atingir seu objetivo, ele planeja confiar uma tarefa especial a uma criança com o poder de uma besta espiritual. Tudo será como ele deseja. Ele é o único que pode restaurar este mundo à sua forma original. Por favor, deixe-o conduzi-los ao 8º Rei Estelar. Algum tempo depois, ocorreu um ataque repentino de demônios às pessoas na torre, e os meninos se agarraram após uma explosão emocional. Rumores se espalharam rapidamente sobre a história do estudante de Grimório que salvou a capital. Alan recebeu elogios, admiração e flores. Depois de um tempo, Lucas veio correndo até ele, gritando seu nome e correndo para a sala perguntando: ele está aqui? Ele olhou para a varanda, correu para o quarto do protagonista e parou. Ele não entendia como conseguia dormir. Ele estava bem, e Alan disse que as pedras ainda estavam lá. Mas antes que ele pudesse terminar, Klaus perguntou de repente: espere. O que eles disseram? Ele estava no gabinete do rei e perguntou de novo. Não ouviu? Ele se ofereceu para conceder títulos e território de estudante. Uma baleia nada pelo céu e os plebeus reverenciam esta magnífica magia antiga como uma divindade guardiã. Até mesmo aristocratas teimosos estão se preparando para doar para a torre. Foi esta criança quem salvou este país e era natural recompensá-lo. Certo? Klaus se perguntou o quanto ele queria se associar a este país, dando-lhe território e status. Ele respondeu que, com todo respeito, seu aluno era jovem demais para receber tais recompensas e que deveria recusar imediatamente. Ele respondeu que, se dissesse isso, nada poderia ser feito a respeito. Ele não iria tão longe a ponto de exigir proteção ou vigilância, mas permitiria que ele fosse criado adequadamente como um escudo para sua nação. Klaus respondeu bem, e quando saiu do escritório, percebeu como havia sido idiota. Ele nunca poderia vincular uma criança que ansiava tão profundamente pela liberdade a este país. Ele olhou pela janela ao longe e perguntou mentalmente a Alan: está certo? Ao entrar em seu quarto, ele relatou que todos eram presentes de aristocratas. Alan ficou surpreso. Tudo isso foram presentes para ele? Havia até joias incrivelmente caras.
Klaus disse que todos queriam expressar sua gratidão a ele por salvar a capital. Obviamente, eles queriam simplesmente estabelecer uma conexão com o herói. Embora, aparentemente, o menino não entenda nada disso. Quando Lucas mencionou isso, Allen chamou sua atenção para si mesmo e, segurando uma bola mágica, disse que esse cenário era destinado a joias industriais. Certo? Lucas fez uma pausa e pediu que ele esperasse. Afinal, tratava-se de um rutilo das terras dos moradores da floresta, outro exemplar raro. Alan gritou para o mestre que ele poderia ficar com tudo para si. Certo? Ele poderia tentar tudo? Klaus pensava que quando se tratava de atribuir pedras, ele era sem dúvida o mais habilidoso deste país, mas nesse ritmo, ele não estará pronto para o ritual dos moradores da floresta. Ele precisa ganhar ainda mais força nos próximos 2 anos, por isso precisa ir para o campo de treinamento. Alan ficou surpreso e perguntou novamente. Realmente? Klaus disse que o ensinaria como ativar a magia que une pedras atribuídas e derivadas. As pessoas estavam se perguntando por que o mestre da torre estava nos campos de treinamento. Ele estava com aquele gênio e Lucas. Espere, foi esse o cara que salvou a capital com aquela baleia? Todos começaram a discutir o personagem principal que continuava seu treinamento. Klaus perguntou, bem, eles deveriam começar? Ele explicou que as pedras ativas das árvores vêm em tipos sensoriais, visuais, materiais e sem forma. Eles podem ser divididos em 4 tipos e hoje ele falará sobre esse tipo de material. Dar forma a uma pedra elementar é um método para aumentar seu poder destrutivo. Magia pura usando pedras elementares. Se você adicionar uma pedra material e combiná-las, elas criarão uma forma mágica e poderão aumentar seu poder. Ele demonstrou como funciona com um exemplo e continuou dizendo que, independentemente da classificação, apenas alguns magos são capazes de tais combinações. Alan ficou surpreso ao ver isso e não conseguiu se mover. Atualmente havia apenas cerca de 10 deles na torre, e dada sua afinidade com a magia antiga, ele poderia fazer isso em cerca de 1 ano de treinamento. Ele se perguntou se essa era a incapacidade dos altos magos que exigia anos de treinamento. Mesmo que ele fosse um herói que salvou a capital, isso era uma questão diferente. Lucas perguntou se ele ficaria bem. Alan confirmou que sim, e naquele momento, faíscas brilhantes emanaram do livro no escritório. Então esse poder da forma, se esse projeto de magia da água fosse aplicado, tudo funcionaria. Klaus relatou que, como esperado, isso não poderia ser feito imediatamente, e Alan percebeu que no fundo desse poder estava a forma. Ele liberou a magia de sua mão e se viu na floresta. Klaus ficou surpreso ao ver isso, e Lucas confirmou que nunca tinha visto nada parecido. Foi impressionante para os estudantes ao redor, e todos assistiram com espanto. Klaus se perguntou, uma fonte na floresta? Parecia exatamente a paisagem que ele tinha visto nas terras dos moradores da floresta, e agora ele percebeu que aquela pedra pertencia às terras deles. Isso era mais profundo do que a magia que dava forma. Teria ele arrancado a paisagem esculpida na própria pedra? Quando ele exclamou, gritou o nome de Alan e ficou atordoado. O próprio Alan não esperava isso de si mesmo, e de repente toda a água apareceu sobre ele. Ele disse que o livro fez isso por acidente, e Klaus disse que honestamente ele nunca para de surpreender. Alan perguntou, mestre, o que foi isso? Klaus respondeu que em vez da informação sobre a forma contida na pedra, ele leu as memórias armazenadas dentro da pedra e as transferiu para a magia da água. Seus olhos são capazes de ver magia antiga e talvez sejam excepcionalmente poderosos. Porém, como alguém que recentemente se tornou mago, ainda lhe falta um pouco. Ele precisa de mais prática. Alan achou frustrante, mas o mestre estava certo. O que ele precisava saber sobre magia antiga? Que técnicas ele precisava dominar? Ele não alcançaria esse nível em nenhum campo, nem mesmo neste precioso enfeite de flor de gelo, e tudo isso só seria porque aquele lobo apareceu e o ajudou naquela época. Ele estudou informações sobre este lobo após o incidente. Mana se reúne para ativar magia em casos muito raros. Aparentemente, existem fenômenos onde se manifesta como seres vivos conhecidos como fantasmas. Mas será que este lobo era apenas uma daquelas criaturas chamadas fantasmas? Ele achava que tinha vontade própria, mas tinha certeza de que o veria novamente algum dia. Klaus disse que faltavam apenas 2 anos para o ritual dos moradores da floresta, e se ele planejasse desafiar os guardiões para conhecer os reis das 7 estrelas, teria que aprimorar suas habilidades no tempo restante, como se sua vida dependesse disso. 2 anos foram suficientes. Ele se tornou muito mais forte e então os derrotou, e olhou pela janela com esperança. Klaus e Lucas observaram suas ações, e Alan concordou que então se encontraria com o rei. 2 anos depois, o funcionário confirmou a entrega do pingente e lhe desejou boa sorte. Esses 2 anos voaram num piscar de olhos, e finalmente chegou a hora. Sua jornada começou. Enquanto caminhava com Lucas, ele perguntou se ele tinha certeza de que estava satisfeito com tão pouca bagagem. Alan respondeu que bastava e todos desejavam que ele tivesse cuidado. Lucas disse que durante 2 anos trabalhou muito, mas agora começou sua jornada. Alan confirmou isso e, com um sorriso no rosto, caminhou em direção ao seu destino. Naquele momento, eles pararam e ouviram alguém comentar sobre a necessidade da menina ter cuidado. Como representante das Torres Mágicas, ela justificou legitimamente seu título de herdeira do Ducado de Orlando. Kyra respondeu que suas origens não tinham nada a ver com isso. Alan percebeu que era outro representante, e Kyra imediatamente olhou para ele e gritou que era Alan. Finalmente chegou a hora de partir. Como ele estava se sentindo? Alan passou e disse que estava bem. Ele entendeu que ela sempre tentava conversar com ele e relembrava vários momentos do passado.
Kyra perguntou se ele realmente planejava fazer essa jornada sozinho. Em tempos como estes, você nunca sabe quando poderá ser vítima de uma emboscada demoníaca. Naquele momento, ela pediu que ele esperasse 1 minuto. Não era tarde demais e ela se ofereceu para acompanhá-la. Ela tinha um conjunto completo de cavaleiros, então deixe-o se juntar a eles. Ela ofereceu-lhe a mão, mas Alan passou e disse que apreciava a oferta, mas que não precisava mais dela. Ninguém entendeu o atrevimento disto e como ele poderia rejeitar a oferta de Kyra. Ele estava deixando isso afetá-lo só porque alcançou um nível aparentemente intermediário em apenas 2 anos. Naquele momento, Kyra disse para saberem o lugar deles. Mendigos, porque lixo que não se compara nem ao Alan deveriam ficar de boca fechada. Assim, ela o protegeu. Alan desejou bom dia ao seu mestre e à recepcionista. Caitlin disse: aqui está o mapa que ela prometeu, bem como um diretório de objetos relacionados à torre. Por favor, deixe-o ficar à vontade para usar esse tempo durante sua viagem. Alan agradeceu por isso, e Caitlin refletiu sobre a rapidez com que ele subiu para o nível intermediário, ainda mais rápido que Lucas, que foi aclamado como um gênio absoluto. Ele realmente era uma criança excepcional, mas naquele momento ela fez uma pausa e perguntou: Alan, ele tem certeza absoluta de que consegue lidar com isso? A invasão demoníaca estava crescendo constantemente, e não era tarde demais para ordená-la aos cavaleiros reais. Ele respondeu que ficaria bem, preferindo viajar livremente em seu próprio ritmo. Naquele momento, ele se virou e sentiu uma brisa agradável. Caitlin o chamou. Eu entendo, e Klaus disse que esperaria por ele aqui com notícias de suas conquistas. Alan se virou e respondeu: sim. E agora, ele está indo embora. Os planos das 7 estrelas das terras élficas. Ele mal pode esperar para ver que bestas fantasmagóricas o aguardam. Naquele momento, Kyra informou ao pai que Alan havia deixado a torre, e afinal, parecia que ele faria essa jornada sozinho. Ela continuou a segui-lo pelas terras élficas e respondeu que entendia. Os preparativos para este projeto estavam quase concluídos. Ela pediu ao cocheiro que partisse e seu pai informou que daria ordens conforme necessário e coordenaria com seus camaradas. Ela respondeu que entendia e então disse que a 8ª estrela rei venha com ele. Desde que o prisioneiro fugitivo, Malek, começou seu ataque à capital, a invasão demoníaca no continente tornou-se cada vez mais violenta. As defesas fronteiriças foram significativamente reforçadas à medida que cada país lutava para lidar com os ataques demoníacos e resolver os problemas emergentes, criando uma atmosfera tensa. O protagonista pagou ao cavaleiro e cavalgou com ele até a cidade. Ao chegar, despediu-se do elfo e entrou no prédio. Ele pensou em quão rígidas eram as medidas de segurança, e embora ele achasse que isso era de se esperar, realizar um festival em meio a todos esses ataques demoníacos era um negócio sério. Um homem se aproximou dele e perguntou se ele participava do festival. Um humano, seu nome estava de fato na lista e ele poderia passar. Quando Alan entrou, ele viu uma floresta viva completamente diferente de um momento atrás, mas ele podia até sentir o cheiro de flores desabrochando. Se bem se lembrava, o festival estava sendo realizado no território da tribo branca, e naquele momento ele pegou seu livro e decidiu usar feitiços. Ele perguntou: isso é realmente a flecha do vento? Espere, esse ataque carecia de qualquer intenção assassina genuína, e exclamou: pelo amor de Deus! Naquele momento ele gritou, a flecha fluindo, mas ele novamente a refletiu e pediu para deixá-lo descansar. O elfo foi jogado de lado e riu, dizendo que aquela foi uma excelente reação e que finalmente chegou a bancar o baixinho. Alan gritou: que saudação maravilhosa! Shumiel se aproximou dele e disse: bem-vindo ao festival. Bem, eles devem começar? Alan ficou insatisfeito com suas ações, mas Shumiel o abraçou e eles seguiram juntos. Explicou que este local era destinado ao encontro dos participantes e que deveria simplesmente subir estas escadas. Ele vê aquela árvore alta ali? Esse é o altar onde o rei deles é adorado. Alan olhou para este altar com surpresa e admiração, pois parecia simplesmente incrível e mágico. Shmuel perguntou: não é lindo? Este altar é onde o rei é adorado. A árvore sagrada, também conhecida como vaso do rei, era o altar. Alan respondeu que tudo estava claro, é por isso que era tão brilhante. O elfo perguntou: ele vê. Certo? Para um ser humano, este é um fenômeno bastante raro. Entre os habitantes da floresta, diferentes tribos desempenham papéis diferentes. A tribo branca tem a tarefa de proteger a árvore sagrada e o rei das 7 estrelas. Alan se perguntou se ele se lembrava corretamente. A tribo branca era a tribo central responsável pelos rituais. O mestre mencionou que eles eram algo como uma família real, essencialmente os cavaleiros reais e o reino humano. No entanto, sua memória estava um pouco confusa. Ele disse que eles estavam gratos a ele por se reunir aqui, apesar da ameaça demoníaca. Este velho era o sumo sacerdote. Era em momentos como estes que eles deveriam passar por testes de bênção e orar pela proteção e prosperidade contínuas de seu rei, e agora eles deveriam apresentar seus candidatos. Uma borboleta mágica anunciava o início da festa junto à chama que protegia suas terras férteis. Quando foi anunciado o início do festival, a garota abriu um livro e usou seus poderes, soprando na palma da mão e espalhando plantas floridas por toda parte. Todos ficaram maravilhados com essa beleza, e uma infinidade de pétalas apareceu no céu e caiu direto no chão. Ela combina a magia das plantas com a magia da ilusão. Ele não sabia que poderia ser usado assim. Shumiel relatou que ela sempre se destacou nesses feitiços mágicos e que era a escriba mais promissora entre todos os competidores.
Eles relataram que ela poderia partir, e que entre eles havia mais caçadores entre os moradores da floresta do que usuários de magia, e ainda mais guerreiros que empunhavam armas. Armas mágicas são armas especiais incrustadas com pedras de mana, capazes de se ocultar em poder elemental. Ao contrário da magia, qualquer pessoa com as habilidades apropriadas pode usá-las, e com o recente aumento nos ataques de demônios, elas atraíram a atenção como uma contramedida para aqueles que não são escribas. Alan tinha ouvido falar que o número de usuários de armas mágicas estava crescendo, mas entre os moradores da floresta havia de fato muitas pessoas com as habilidades necessárias. Shumiel observou duramente que as mulheres só deveriam se dedicar ao cultivo dos campos, enquanto os escribas mágicos se destinavam apenas aos rituais. Ela usou suas habilidades para acabar com essa conversa e chegou ao topo. Ela trabalhou duro em um país cheio de caçadores. Alan se perguntou se ela era uma escriba mágica, certo? Sem mais delongas, eles deveriam começar o primeiro teste hoje à noite na Primavera do Norte. Somente quem passasse na seleção seria admitido na segunda fase e poderia lutar contra os guardas. Então ele teria que enfrentá-lo no segundo julgamento, e estava ansioso por isso. O padre disse que nos últimos 200 anos ninguém havia passado no segundo julgamento, e esperava que, depois de todo esse tempo, hoje fosse o dia em que um deles teria a oportunidade de conhecer o rei. Alan sorriu ao ouvir isso, e descobriu-se que Kyra e um estranho o estavam observando. Ela ouviu tudo e se virou escondida na floresta. Ao cair da noite, Alan pensou no brilho intenso. Foi tudo por causa daquelas manastones abaixo? Ele olhou para seu reflexo na água, muito surpreso quando, de repente, Shamil o agarrou pelo colarinho e disse-lhe para não cair na água antes do início do julgamento. Isso significaria desqualificação imediata. Ele perguntou novamente: desqualificação? As pedras e molas estão conectadas ao teste? Ele respondeu que, como esperado do baixinho que estava de olho, ele estava no caminho certo. Mas havia outro segredo ainda mais interessante, e ele tinha certeza de que iria gostar. Ele começou a sussurrar em seu ouvido quando o líder perguntou de repente se todos estavam lá. A condição para passar com sucesso neste teste é escolher uma pedra das fontes que contém a magia antiga, especialmente poderosa, e obter o reconhecimento do rei. Eles têm 24 horas para fazer isso, então ele lhe desejou sucesso. Alan perguntou novamente: poderosa magia antiga? Ele o teria encontrado em um segundo. Shamil respondeu que qualquer um que visse pensaria assim. Quando Alan perguntou de repente: o que isso significa? Ele respondeu que se tudo fosse tão simples e bastasse um simples olhar, ele realmente acha que fariam disso um teste? Alan perguntou: o que isso significa? Naquele momento, Shumiel o empurrou direto para dentro da água e começou a cair, gritando. Shumiel disse para ele se divertir lá. Alan não conseguia respirar e não conseguia sair dali quando de repente abriu os olhos e percebeu que estava olhando para uma enorme floresta, o que o surpreendeu muito. Cada peça, todas elas eram pedras de mana, este e este. Todos eles eram pedras de mana ao seu redor. Ele gritou de alegria e surpresa, dizendo que muitos deles brilhavam intensamente. Mas se o rei os reconheceria, isso era desconhecido. Ele pegou pedras de mana e disse que não era isso. Havia limites de tempo. Ele teve que escolher entre um número tão grande de opções. Ele continuou se movendo pela floresta e não entendeu. Isso também era uma Manastone? Deus. Bem, ele pensou ter sentido uma presença familiar naquele momento. Uma cobra apareceu em sua mão e ele perguntou: isso é uma fera fantasmagórica? O animal disse que devia ser o preferido daquela velha baleia. Alan ficou surpreso. A velha baleia? O protagonista disse que estava muito frio aqui, e a cobra pediu desculpas porque esse encontro com o rei era necessário. Não protestaria nem mesmo contra o filho favorito da velha baleia. O papel desta criatura é misturar as pedras da primavera assim mesmo. Ele pode procurar um encontro mais próximo com o rei, mas isso atrapalha, e ele continuará procurando. Eu me pergunto o que seu coração verá. A criatura ficou curiosa sobre o que seu coração veria. Deixe-o olhar mais de perto e tentar o seu melhor pela velha baleia. Alan exclamou: droga, estava muito claro. Shumiel riu e respondeu que sabia que quanto melhor via, mais difícil seria escolher apenas um. Ele conseguiu encontrar a fera fantasma? Alan respondeu que isso lhe dizia que ele precisava fazer todo o possível. Shumiel pensou que realmente havia começado a se tornar querido pelas feras fantasmas. Bem, mesmo com uma constituição tão única, seria um desperdício de talento se ele não tivesse as habilidades adequadas. As condições para passar são escolher uma pedra de mana habitada por uma magia antiga particularmente forte e obter o reconhecimento do rei. O que significa ser reconhecido pelo rei? Deixe ele olhar ali. Essa é a senhora Sheila. Ela já encontrou a pedra? Ellen exclamou. Já, mas não fazia nem 2 horas. Eles seguravam um galho de árvore sagrada sobre a pedra de mana. Somente quem apresentar uma pedra reconhecida pelo rei poderá passar pela árvore sagrada. Foi magnífico e sem dúvida perfurado pela mais poderosa magia antiga. Todos comentavam como ela brilhava, exatamente o que se esperaria de Lady Sheila. Ela sorriu e Shamil disse que isso significava que ela havia falecido. Ele ouviu dizer que ela tinha olhos que viam a magia antiga ainda mais claramente do que os sacerdotes. Certo? Considerando que eles veem esse brilho apenas vagamente, eles não têm chance. Alan se perguntou se isso significava que eles também podiam ver bem e que ela realmente era capaz de escolher apenas um sob aquela luz ofuscante. E isso era incrível. Mas agora não era hora de ficar impressionado. Ele ainda tinha uma chance.
Chumiel inclinou a cabeça para a água e disse-lhe para se apressar e encontrá-la, e ele também deveria se apressar e brincar com ele. Alan respondeu que achava que eu já tinha dito a ele para não encarar isso levianamente, para tratar isso como um jogo, porque ele seria quem acabaria sofrendo. Com essas palavras, ele jogou água e mergulhou mais fundo. Depois de 20 horas, a luz da magia antiga nesta pedra era muito forte e ele não sabia se o rei a reconheceria. Quando ele saiu, ele se perguntou quais seriam os critérios. Sheila se aproximou dele e disse que, como esperado do baixinho, ele havia escolhido uma pedra da sorte. Ele se virou e, quando viu a garota, ela perguntou se o estava distraindo. Ele percebeu que Sheila havia sido a primeira a passar nos testes, e ela se apresentou a ele, dizendo que era a feiticeira principal, a escriba da chama verde. Alan respondeu que ele era Alan da Torre Mágica do Reino Humano, correto? Sheila disse que parecia que sua busca pela Pedra de Mana não teve sucesso e ele queria a ajuda dela? Alan riu. Ajuda? Não é uma violação pedir ajuda a alguém durante um teste? Ele se perguntou se essa pessoa não teria dito que ela era trabalhadora e alcançou sucesso através de seus esforços incríveis? Ele não conseguia imaginar alguém assim sugerindo quebrar as regras, mas não precisava de ajuda, e ele disse isso. Ela não gostava de gente que não lutava com a força, não é? Sheila olhou para ele surpresa e não disse nada.